A partir de agora, você ouve o programa respondendo suas dúvidas, questionamentos, respostas, o que você pensa, o que cita a Bíblia. Respondendo suas dúvidas. Já está no ar. Olá, 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 estamos chegando com mais um programa Respondendo Suas Dúvidas. Que bom, hein? Estamos aqui mais uma vez ao vivo com você no nosso estúdio número 2 hoje, porque temos convidados aqui no nosso programa. Temos um tema hoje muito especial. Será que o método de evangelização de Jesus, ele era o ideal? Ou será que não vale para os nossos dias, nossos tempos? Será que o método de Jesus, ele era o método ideal? Ou será que existem outros métodos mais ativos de evangelização? Você pode participar pelo 96504 9910, fazendo todas as perguntas que você puder fazer aqui sobre evangelização. Você que tem aí uma visão sobre evangelização, você acha que hoje bater de porta em porta é um método ideal de evangelização, como ainda faz o Testemunho de Jeová, que não investe em rádio e em televisão, mas vão de porta em porta evangelizar? Será que este método funciona ainda nos dias atuais? Será que hoje nós podemos utilizar de rádio, de mídia, de televisão para pregar a palavra do nosso Deus? Então faça a sua pergunta sobre métodos de evangelização. O que você tem? Você tem dúvidas sobre evangelização? Até mesmo perguntas como: ô bispo, se eu não evangelizar, será que eu vou ter a vida eterna? Porque a Bíblia, ela é explícita claramente em várias passagens sobre a necessidade de nós evangelizarmos. O próprio apóstolo Paulo diz: ai de mim se não pregar o evangelho, pois sobre mim pesa esta obrigação. Então qualquer dúvida que você tiver sobre este tema, entre em contato conosco no 965049910. Você vai fazer as suas perguntas, hein? Então participe enviando as suas perguntas no 965049910. Hoje você não responde. Hoje quem responde são os nossos convidados. Toda vez que eu trago convidados para o programa, nós que respondemos suas dúvidas. Você faz as suas perguntas. No próximo bloco, no segundo bloco, a sua questão vai entrar aqui na programação do Respondendo Suas Dúvidas. Faça a sua pergunta, qualquer dúvida que você tenha sobre evangelização. Quero lembrar para você que domingo agora nós estamos esperando por você na comunidade cristã Amor e Graça, a Igreja da Família, mais uma vez neste evento todo especial. Domingo às 18 horas nós teremos aí um estudo especial sobre o livro de Apocalipse, e durante o dia, às 9 horas da manhã, às 10 horas da manhã, às 3 da tarde, em todas as nossas igrejas, nós estaremos com os nossos cultos normais. No Brás, eu vou esperar por você às 9 horas da manhã na nossa principal reunião, a reunião dos filhos de Deus. Quem é da graça de Deus não falta neste dia, não falta nessa hora. Então nós vamos estar ali na Avenida Celso Garcia, 243 no Brás. Pastora Silvia Viana mais uma vez com você neste mesmo horário, 9 horas da manhã, em São Miguel Paulista, na Avenida Marechal Tito 218. Em Guarulhos estaremos com você às 10 horas da manhã, na Monteiro Lobato 899. Na Lapa também às 10 horas da manhã, na Rua Clemente Álvares 352. E em Mogi das Cruzes, 3 horas da tarde, na Rua Casarejo 950. Vamos estar juntos com você neste grande domingo de bênção, domingo de festa. Você não pode perder a oportunidade de estar conosco na comunidade cristã Amor e Graça, a Igreja da Família. Nós vamos a um break rapidinho. Daqui um pouquinho eu vou receber meus convidados. Faça suas perguntas sobre evangelização. Está valendo um livro, 2 livros dos Sentimentos hoje para as pessoas que participarem do nosso programa. Então hoje tem um sorteio de 2 livros dos Sentimentos para as pessoas que participarem aqui da nosso programa. É fácil, você vai tirar uma dúvida sobre evangelização. Qual é a sua dúvida sobre evangelização? Já dei várias dicas aqui para você. Será que a evangelização na televisão funciona? A evangelização na rádio funciona? Será que a evangelização de bater de porta em porta funciona ainda hoje? Será que se eu não evangelizar eu vou ter vida eterna? Faça suas perguntas aqui através do 96504-9910. Vamos a um break rapidinho, meus convidados estão chegando. Daqui um pouquinho eu recebo aqui os pastores no programa Respondendo Suas Dúvidas. Vamos lá!
Respondendo suas dúvidas. Mande sua mensagem. Faça sua pergunta. 96504-9910. 96504. Você dá um passo em direção a elas. No programa Respondendo Suas Dúvidas, nós convidamos você a ter um encontro com a verdade. Faça você também parte desta ideia. Adote o programa Respondendo Suas Dúvidas. Você deseja ter vida com Deus? Sabe que os seus sonhos só se tornam realidade se o amar acima de tudo? Então não perca neste domingo a oportunidade de ter o melhor de Deus na sua vida. Venha estar conosco na comunidade cristã Amor e Graça, no Brás, na Avenida Celso Garcia 243, às 9 horas da manhã, com o Bispo Emerson Viana, e em todas as nossas igrejas. Comunidade cristã Amor e Graça, a igreja da família. Endereços da comunidade cristã Amor e Graça neste domingo. No Brás, Avenida Celso Garcia 243, às 9 e às 18 horas, com o Bispo Emerson Viana. São Miguel Paulista, Avenida Marechal Tito 218, às 9 horas, com a pastora Silvia Viana. E às 18 horas, em Guarulhos, Avenida Monteiro Lobato 899, às 10 horas e às 18 horas. Na Lapa, Rua Clemente Álvares 352, às 10 horas. E em Mogi das Cruzes, na Rua Casarejos 950, às 3 da tarde. Comunidade Cristã Amor e Graça, a igreja das verdades que libertam. Chegou o livro dos sentimentos. Você quer aprender a diferença entre emoções e sentimentos? Quer aprender como conviver com as pessoas? Quer melhorar o seu comportamento? Quer vencer os seus traumas? Quer viver uma vida sentimental com muita felicidade? Então adquira o livro dos sentimentos. Acesse o site clinicavivapsicologia.com.br ou entre em contato pelo fone 11 97531 9966. Respondendo suas dúvidas. Mande sua mensagem. Faça sua pergunta. 96504-9910. 96504-9910. É isso aí, de volta com você, programa Respondendo Suas Dúvidas. Pode continuar fazendo suas perguntas, as primeiras perguntas já estão chegando aqui. O método de pregação de Jesus era ideal? Participe enviando as suas perguntas aí, as suas dúvidas no 96504-9910. Lembrando que hoje você faz suas perguntas, né? Só vai entrar aqui no ar quem fizer perguntas para os nossos convidados. Então você pode fazer perguntas, qualquer pergunta sobre a questão de evangelização. Deixa eu receber aqui meu amigo Bispo Everton, mais uma vez, está aqui conosco, participando da nossa programação. Bispo Everton, muito bom dia, bom recebê-lo aqui no programa Respondendo Suas Dúvidas mais uma vez. Bom dia, Bispo, bom dia a todos da produção da Rádio Adorimais, a todos que estão nos acompanhando, essa audiência que nos prestigia nessa manhã. Muito obrigado pelo convite. Vai ser muito bom. Aliás, eu tô até curioso para ver quais os aspectos que o senhor vai abordar desse tema, que eu achei bastante interessante. Quando o senhor enviou o tema, eu falei, nossa, que bacana, vamos falar sobre a pregação de Jesus. Eu creio que vai ser um momento aí de grande edificação para toda a gente que nos acompanha. Está certo, então eu vou deixar a primeira pergunta aqui para o senhor, o Bispo Everton. Aquele que for seguir o modelo de Jesus deve entender que ele não tinha primeiro objetivo de evangelizar todos os lugares, né? Apenas os judeus. Então a primeira pergunta que eu faço para o senhor, hoje, se a pessoa ela for imitar o modelo de Jesus, o método de pregação de Jesus, ela tem que conhecer um pouquinho da parte teológica, né? Porque ela tem que entender que desde a lei de Moisés, a pregação era para o povo judeu. Então Deus passou a ser Deus de um povo. Até antes da chegada de Moisés, Deus agia com os homens fiéis que ele encontrava sobre a terra. Então os olhos de Deus pairavam sobre a terra para se mostrar forte para com aqueles cujo coração era totalmente dele. Então surge Abraão, surge Noé, surgem homens como Jacó e assim a família de Abraão, homens fiéis a Deus. A partir de Moisés, Deus ele não é mais Deus de uma pessoa, de uma família, e passa a ser Deus de um povo. Então ele escolhe um povo, o povo de Israel, monta ali aquele povo, dá a terra prometida para aquele povo, e a partir daquele momento passa a ser Deus dos judeus.
A pessoa hoje, ela vai pregar, muitas vezes vai evangelizar, e elas vai nos moldes de Jesus. Isso não é um perigo, o bispo Everton, porque Jesus mesmo, ele influenciava os seus apóstolos a não ir para outras cidades, para outros lugares. Ele falou, pregue aqui em Israel, vocês vão estar aqui comigo, vocês vão estar aqui participando dessa seara. E quando chega a mulher síria, inclusive, Jesus fala, olha, espera aí, não é para você. Eu trouxe aqui a comida para os filhos, você é intrusa, você não pode participar dessa ceia, você não pode estar neste meio. Como é que o senhor vê essa questão hoje, suas considerações iniciais sobre esse tema? Vamos lá. É verdade, a gente precisa contextualizar, né? Porque, veja, Jesus tinha um propósito específico. Quando o Verbo é encarnado, ele vem aqui para pregar o reino de Deus, a começar pela seara de Israel. Tanto que nesse episódio que o bispo citou, né, da mulher cirofenícia, Jesus Cristo ele até utiliza ali uma figura de linguagem para falar, né, um dito popular da época, para falar com aquela mulher, mas aquela mulher insistiu tanto que mesmo sendo estrangeira ela recebeu o milagre de Jesus. Então, obviamente que nós precisamos adaptar essa metodologia de pregação de Jesus aos dias de hoje. Até porque quando Jesus Cristo ele é elevado aos céus, ele dá uma ordem aos seus discípulos. E agora ele expande a pregação do evangelho, não somente deixando restrito a Israel, mas inclusive a intenção de Jesus é que se ganhasse toda a terra. Ele disse, ide por todo o mundo, pregai a toda criatura. Então a mensagem de Jesus hoje, ela é para todas as pessoas, em todos os lugares, em todas as épocas, em todas as culturas. Nós precisamos entender que podemos utilizar a metodologia de Jesus no sentido de como ele fazia os seus discursos, mas precisamos compreender que essa mensagem precisa ser expandida agora para todas as pessoas. Tá certo. Bom, aí, o bispo Everton, uma pergunta assim que biblicamente não há explicação para isso, né? Nós só sabemos que isso foi podado. Jesus, depois ali, quando ele está para ir para a cruz, ele fala para Pedro, né? Pedro, olha, vou te dar a chave, né? Você vai ter a chave do reino de Deus. É uma coisa figurativa, obviamente. Ele não deu uma chave para Pedro. Algumas igrejas não acham. A sua igreja dá chave? Não. Não dá chavinha. Não. Algumas igrejas dão chavinha para representar a chavinha que Jesus deu para Pedro. E o próprio Pedro ficou avisado que ele seria o apóstolo dos gentios, que ele pregaria a palavra de Deus para os gentios. Não sei porquê, não sei se o senhor souber, se o senhor tem alguma base aí fundamentada bíblica aí sobre isso. Futuramente Pedro não vai para os gentios, né? Ele chega até ir para os gentios, mas trazendo os conceitos judaicos e não recebeu a revelação da graça. Então, posteriormente, muitos anos depois, mais de 14 anos depois, aparece o apóstolo Paulo saindo, né, para pregar a palavra lá dentre os gentios e abrindo igrejas ali na Galácia, né, na Grécia, em vários outros lugares, chegando até a pregar em Roma, né? Até em Roma ele faz ali a sua pregação. Por que Jesus, o senhor tem essa concepção, ou sei lá, um pensamento, por que Jesus, ele priva os apóstolos, mesmo depois da sua morte, de saírem de Israel? Né? Porque quando Jesus está para a cruz, ele vai na cruz, volta, ressuscita e ainda ensina os apóstolos, olha, continue pregando aqui, não vá para outras searas, preguem aqui o evangelho aqui. E até Tiago tinha um certo ali um ranço ali contra Paulo, porque Paulo era o apóstolo dos gentios e Tiago ficava ali com a igreja ali em Israel e ficava aquela confusão toda. Por que o senhor, na sua visão, Pedro perdeu esse ministério, né? Porque ele era o apóstolo, isso está na Bíblia, que Jesus convidando ele para ser o apóstolo, que é pregar aos gentios. Por que ele, de repente, isso não acontece? O senhor tem alguma ideia, algum pensamento? Eu acredito que a grande dificuldade da igreja incipiente, a igreja que estava nascendo ali, era esse desvinculamento da lei de Moisés para a mensagem da graça. Isso levou um certo tempo. Tanto é que a preocupação dos apóstolos era que os judeus que estivessem se agregando à fé cristã, que eles se circuncidassem. Eles tinham essa preocupação. E era uma preocupação legítima, né? Não se fazia isso meramente por uma questão religiosa, mas por um certo zelo, né? Um zelo até exagerado. Um medo né? O temor de se desobedecer a Deus. Então, eu creio que foi muito mais por essa questão. Será que essa mensagem realmente ela deve alcançar os gentios? Quando os gentios se chegarem, como eles devem se chegar?
Então, essa era uma preocupação da igreja que estava nascendo e eu creio que isso foi aos poucos se desenvolvendo, principalmente com a redação dos textos do Novo Testamento, em especial as epístolas. Quando as epístolas começam a ser elaboradas, redigidas e distribuídas para as comunidades cristãs daquela época, parece que houve um despertamento dos líderes da igreja para entenderem, não, peraí, essa é a mensagem de Cristo. A mensagem de Cristo abarca o mundo inteiro. Ela precisa alcançar todo tipo de pessoa, independente, né, da sua cor, independente da sua classe social, independente da sua instrução educacional. Precisa abranger a todos, porque a salvação é uma mensagem abrangente. Né? Então eu creio que foi essa dificuldade do desvinculamento. Não, peraí, o que a gente tem que trazer como herança da lei de Moisés e agregar à graça? Ou não, a graça é uma coisa completamente diferente e a gente precisa se desprender desses requisitos legais. Então eu creio que essa dificuldade de compreender essa separação das coisas é que, né, trouxe esse zelo ou esse temor de se levar a mensagem do evangelho às outras pessoas. Agora, alguns entenderam, né? Por exemplo, embora Pedro e João fossem apóstolos que estivessem reticentes a essa situação, eles enviaram Felipe para Samaria. Então, ó, vai lá e faz uma obra em Samaria. E ficaram depois até impressionados com aquilo que o Espírito Santo fez através de Felipe. Então, o senhor bispo, o senhor se pauta então em Atos 9 ali, onde Pedro, onde aparece aquela visão de Jesus para Pedro, né? E ele mandando ele comer um cavalo, um porco, e Pedro falou, jamais vou tocar em coisa imunda aí. Jesus fala assim, como é que você considera imundo aquilo que eu já limpei, né? Exato. Se referindo aos gentios. Exato. Porque mesmo depois de tudo, o apóstolo Pedro ainda por muitos anos, ele achava ainda o gentil imundo, o gentil. Então essa é a sua visão. Ele era meio Jonas, né? Jonas que foi reticente também. Como assim o senhor vai usar de misericórdia com esse povo ímpio? Não, Deus é Deus de Israel só. De Israel. Porque eu já vi pastores pregando, o bispo Everton, que foi por causa de Pedro cometia muitas falhas, né? Muitos pecados. Ele era uma pessoa assim muito audaciosa e obviamente o audacioso ele vai... por exemplo, uma pessoa que passa, sei lá, numa vara, numa corda, de um lado para o outro, é um cara audacioso no circo, só que ele já levou muitos tombos. Então Pedro, ele caía demais porque ele era muito audacioso. Então os outros apóstolos não tiveram nem coragem de falar, Senhor, se é o Senhor, deixa eu andar sobre as águas. E essa audácia de Pedro, muitos pregam, tem essa visão, que é isso que levou ele a não ser apóstolo dos gentios. O senhor discorda dessa visão? Eu discordo disso aí, eu discordo. Eu entendo que esse traço da personalidade de Pedro tem o seu lado bom e o seu lado ruim. Eu acho que o intuito era o equilíbrio. Só que isso vem só com o decorrer da nossa vida, né? A gente vai acumulando experiências e vai aprendendo a equilibrar certos aspectos do nosso temperamento. O senhor entende muito melhor disso como psicólogo. Então, ele sempre foi um cara corajoso, intrépido, um cara que era muito apaixonado pela causa, tanto que quando Jesus falou para ele, ó, Jesus, Pedro, eu vou ser entregue aos homens para ser crucificado. Ele, não, Jesus, pelo amor de Deus, não deixe com que façam isso de ti. E o zelo dele era para cuidar do mestre, né? Agora, o que faltava para ele é entendimento das coisas espirituais. E isso foi sendo acumulado gradativamente. Tanto que quando a gente vê as pregações de Pedro, depois de Pedro já um pouco mais experiente na fé, a gente vê ele falando com autoridade, né, e com uma autoridade espiritual vinda mesmo de Deus e arrebanhando um monte de gente, milhares de pessoas. A Bíblia vai narrar que certas pregações, 3.000 pessoas se chegaram a Cristo pelo discurso de Pedro. Então, tá certo. Segunda pergunta para aqui o Bispo Everton. Daqui a pouquinho o pastor Luciano Scala, também aqui tem uma pergunta aqui, pastor Luciano Scala. Daqui um pouquinho também vai responder. O Bispo Everton, começando pelo senhor novamente, para evangelizar, Jesus não vai dentro das igrejas para escolher os seus apóstolos, mas pega pessoas sem contaminação religiosa. Eu faço duas perguntas. Primeira, por que Jesus não procura dentro de igrejas evangelistas? E uma pergunta baseada nessa primeira que eu te fiz. Por que os apóstolos então se contaminaram depois? Né? Porque... embora eles não fossem de igrejas, né? Você pode ver que Jesus vai ali, pega os pescadores, ele vai ali, os cobradores de impostos, ele não vai dentro de uma igreja
e fala assim, deixa eu escolher 12 homens de Deus aqui. Ele não vai dentro de uma sinagoga, deixa eu pegar um fariseu, um saduceu, um intérprete da lei, né? Porque aí até os saduceus, os fariseus ficariam mais felizes. Não, mas temos um dentre nós que é apóstolo de Jesus. Ele não vai, ele pega pessoas assim simplesmente sem contaminação religiosa nenhuma. E por que esses apóstolos depois se contaminaram? Porque se eu ver aqui Tiago 17, por exemplo, em Atos, ele vai contra Paulo, ele fala, Paulo, estamos sabendo aí que você está dizendo que as pessoas não devem se circuncidar, como é que você prega uma coisa dessa? Como é que você fala para os gentios não devem se circuncidar? E ficou aquela briga, aquela guerra entre Paulo, né, e até mesmo sendo perseguido por cristãos. Paulo, ele não era perseguido só por fariseus, ele era perseguido também por cristãos, né? Aqueles que muitas vezes estavam professando a Cristo. Então, duas perguntas para o Senhor. Primeiro, por que Jesus não procura dentro de igrejas os seus evangelistas? E por que, com o passar do tempo, na sua opinião, os apóstolos se deixaram contaminar com a religião? Será que todos se contaminam com a religião depois de um tempo? Bom, primeiro que Deus tem os seus propósitos, ele faz do jeito que ele quer, ele não precisa dar satisfação a ninguém. Eu entendo que Jesus ele não buscou os seus principais discípulos, né, os seus seguidores diretos, dentro do âmbito religioso, justamente para mostrar a abrangência da mensagem do evangelho. Porque enquanto que a mensagem da lei estava restrita aos círculos religiosos, a mensagem do evangelho ela se expande, ela alcança outros lugares. Então eu creio que talvez seja esse o objetivo. É difícil a gente fazer certas elucubrações aqui, tentar entender qual era a mentalidade de Jesus a fazer essa escolha, né? Até porque ele não deixou isso de forma explícita nos evangelhos. Mas eu imagino que foi justamente por isso. Até em certo ponto o apóstolo Paulo fala que Deus usaria das coisas loucas desse mundo para confundir as sábias, né? Então eu imagino que foi justamente por isso. Aqueles improváveis, né? Nunca que as pessoas dariam crédito a pescadores, a publicanos, mas Jesus apostava nessas pessoas. Jesus fazia questão de mostrar que essas pessoas tinham uma chance de poder ser transformadas pela ação do evangelho. Então acredito que seja isso. Agora, em relação à segunda pergunta, eu ainda apelo para aquele primeiro argumento. Eu acredito que essa desvinculação da fé judaica para a fé cristã e o temor que os primeiros apóstolos tinham, de certa forma, fechava os olhos deles para uma nova perspectiva de fé. Algo que Paulo abraçou de imediato, né? Já ali no caminho de Damasco, quando ele teve aquela experiência com Cristo, os olhos dele espirituais foram tão abertos, ele teve uma revelação tão grande de Jesus, que isso trouxe para ele um entendimento adequado da fé. E por isso que ele começou a desbravar o mundo gentílico. E também a bater muito nessa tecla de que não, nós precisamos abandonar essas práticas da lei mosaica, porque agora nós temos a liberdade em Cristo Jesus dentro desta nova aliança. Então, esse ímpeto de Paulo fez com que causasse uma certa estranheza lá no pessoal de Bispo, Jerusalém, né? O Paulo não demonstra muita contaminação religiosa. Não. Ele era religioso. Olha, e parece que ele tem uma descontaminação. Verdade. O apóstolo Pedro, ele demonstra, né, no decorrer do ministério, muita contaminação. Por exemplo, lá em Gálatas, Paulo fala assim, eu tive que repreender Pedro cara a cara, porque ele estava aqui com os gentios, ele vivia como gentil. Quando chegaram os judeus, da parte de Tiago, ele veio a se esquivar e por fim se apartou, temendo da circuncisão. Né? Aí Paulo fala, quando eu vi que não agia corretamente, segundo a verdade da palavra, repreendi ele face a face. Ou seja, já tinha se passado muito tempo, ele estava ali, ele aceitava a pregação para os gentios, mas essa contaminação parece que aumentava cada dia mais em Pedro, mesmo ele sabendo, né, a verdade. Será que não foi por isso que ele não foi chamado também para ser um evangelista da graça, talvez, como Jesus havia previsto, né? Porque o próprio Jesus anunciou, você vai ser o apóstolo da graça. Isso. E ele não foi, né? É verdade. Eu acho que assim, a experiência de Paulo foi muito marcante, foi algo que transformou mesmo, impactou a vida de Paulo. Eu acho que faltou para Pedro essa experiência, uma experiência que o arrebatasse no sentido de compreensão da revelação de Cristo. Isso demorou, foi muito gradativo na vida de Pedro. Já na vida de Paulo foi instantâneo, né? Quando ele tem aquela experiência, aquilo foi tão forte para ele, que aqueles conceitos que ele tinha de fé e de religião antigo, caiu por terra na hora, né? Caiu por terra na hora, tanto que ele teve o ímpeto de já começar a pregar. Quando Ananias foi chamado ali para
trazer, né, a restauração dos seus olhos. Ele havia ficado cego durante 3 dias e curado ele, e dado aquela mensagem, Jesus me enviou aqui para falar para você que você vai sofrer, né, no nome de Cristo, e você foi escolhido por ele para ser a porta-voz dele aos gentios. E no mesmo momento ele já teve a decisão de subir para Jerusalém e falar, eu tive um encontro com Cristo, eu fui chamado para pregar aos gentios e bora lá. E ele encontrou resistência lá em Jerusalém, né? Tiago e Pedro ficaram meio assim com ele. Então eu creio que é isso. Paulo teve uma experiência forte, marcante, impactante. Eu acho que Pedro não teve isso. Está certo, estamos aqui com o tema hoje, métodos de pregação de Jesus era o ideal. Participe enviando a sua pergunta pelo 965049910. No próximo bloco você vai entrar aqui com as suas questões, com as suas perguntas. Já temos várias perguntas trazidas para cá, muito interessantes. Você só tem 5 minutos agora para mandar a sua pergunta aqui no programa. Bicho, posso mandar áudio? Pode mandar áudio também. Se você quiser, mande texto, mas se você quiser, estiver correndo aí, mande um áudio para você fazer a sua pergunta aqui sobre a evangelização. O método de evangelização de Jesus era o ideal? Olha quantas coisas interessantes nós estamos abordando aqui. Daqui um pouquinho tem mais perguntas para os meus convidados. Nós vamos a um break, hein? Rapidinho, 2 minutinhos, eu estou aqui de volta com vocês. Está chegando mais um final do mês e às vezes você pergunta assim, bicho, como é que eu faço para ajudar esse programa? Esse programa tem sido tão bom, tem sido tão gratificante, edificante para a minha vida. Como é que eu faço para contribuir com essa programação? Queria muito ajudar o programa respondendo suas dúvidas. Eu sou um ouvinte, não sou da igreja, eu sou uma pessoa que gosta do programa e eu queria contribuir com a minha oferta. Como é que eu faço para ajudar esta programação? Então eu vou passar para você o número da conta bancária e logo na sequência os endereços desse domingo e voltamos aqui para continuar aqui esse tema importantíssimo com os nossos convidados. Vamos lá? Respondendo suas dúvidas. Mande sua mensagem. Faça sua pergunta. 96504-9910. 96504-9910. Se essa programação tem trazido vida para você, contribua para que esse programa permaneça no ar. Faça sua doação através do Pix. Chave pelo CNPJ 07 098 225 000171 ou pelo Banco Bradesco, agência 54, conta corrente 139625-0 ou na Caixa Econômica Federal, agência 0236, conta corrente 4165, dígito 1, operação 3. Em nome da Comunidade Cristã Amor e Graça, a Igreja da Família. Você deseja ter vida com Deus? Sabe que os seus sonhos só se tornam realidade se o amar acima de tudo? Então não perca neste domingo a oportunidade de ter o melhor de Deus na sua vida. Venha estar conosco na Comunidade Cristã Amor e Graça, no Brás, na Avenida Celso Garcia 243, às 9 horas da manhã, com o Bispo Emerson Viana e em todas as nossas igrejas. Comunidade Cristã Amor e Graça, a Igreja da Família. Endereços da Comunidade Cristã Amor e Graça neste domingo. No Brás, Avenida Celso Garcia 243, às 9 e às 18 horas com o Bispo Emerson Viana. São Miguel Paulista, Avenida Marechal Tito 218, às 9 horas com a pastora Silvia Viana e às 18 horas. Em Guarulhos, Avenida Monteiro Lobato 899, às 10 horas e às 18 horas. Na Lapa, Rua Clemente Álvares 352, às 10 horas. E em Mogi das Cruzes, na Rua Casarejos 950, às 3 da tarde. Comunidade Cristã Amor e Graça, a Igreja das Verdades que Libertam. Durante muitos anos, alguns religiosos preferiram adotar a teoria dos homens e se afastarem das verdades bíblicas. Mas agora, o programa Respondendo Suas Dúvidas está no ar para que você aprenda a palavra de Deus e despreze as teorias humanas. Vamos juntos aprender a palavra de Deus? Todos os dias, neste horário, esperamos por você.
É isso aí, de volta com você, programa Respondendo Suas Dúvidas. Agora nós vamos ao bloco dos ouvintes, hein? Métodos de pregação de Jesus eram os ideais ou nós temos métodos melhores nos dias atuais? Você que enviou a sua pergunta aqui pelo 96504-9910, nós vamos estar respondendo aqui as suas questões aqui agora. A Michele, o Bispo Everton, ela pergunta aqui para nós, ó, Michele de Itaquera. Bispo e convidados, achei muito interessante esse tema de hoje. Sempre tive dúvidas sobre as parábolas. Por que é tão difícil de entender e vemos que muitas igrejas se utilizam dessas parábolas para criar campanhas e votos? Vocês acham que isso acontece por este motivo? Por ser difíceis de se compreender? É engraçado, né? Jesus ele fala sobre parábolas. E ele explica ali em Mateus por que ele falava por parábolas. Porque ele não queria que todos compreendessem, né, Bispo? Ele falava, ó, porque eles vendo não veem, e ouvindo não ouvem, enxergando não enxergam, e por aí vai. Por isso fala por parábolas, porque eu quero privar essas pessoas de entenderem. Hoje a Michele pergunta, por que muitas igrejas utilizam dessas parábolas para criar campanhas, votos? Vocês acham que isso acontece por esse motivo das parábolas elas estarem também fechadas para essas pessoas desses ministérios e por serem difíceis de ser compreendidas? O senhor concorda, discorda? Como é que é a sua opinião sobre essa pergunta difícil da Michele? É complexa, mas muito interessante, muito legal. Nós precisamos tomar cuidado porque é o seguinte... A parábola é um gênero literário específico da Bíblia que precisa ser interpretado de uma maneira muito pontual. Existem regras, né, da hermenêutica, que é a ciência da interpretação da Bíblia, para a gente poder interpretar a parábola. Por quê? A parábola é algo muito complexo. É uma ilustração, uma história em que o interlocutor está ali transmitindo aos seus ouvintes, em que ele se utiliza de uma história fictícia, porém relacionada a questões da realidade, para poder, por trás dessa história, trazer uma lição oral ou uma lição espiritual, principalmente no caso de Jesus, uma lição espiritual. E como bem o bispo pontuou, Jesus fazia isso justamente para os ouvintes do reino. Os ouvintes do reino entenderiam o propósito daquela parábola e conseguiriam compreender, ainda que não no primeiro momento. Até os próprios apóstolos, muitas parábolas eles não entenderam. E aí foram lá, Jesus, nos explica isso que o senhor quis dizer. E algumas das parábolas foram explicadas, outras não. Né? Mas Jesus fez questão de explicar algumas parábolas, principalmente as relacionadas ao reino de Deus. Agora, isso acontece em algumas igrejas? Sim. Eu entendo que algumas campanhas podem ser utilizadas nas questões das parábolas, desde que elas entendam o propósito da parábola. Qual que era o sentido daquilo que Jesus quis dizer com aquela parábola? Se isso for interpretado de maneira correta, a campanha pode ser feita a partir desta correta interpretação. Mas na maioria das vezes isso não acontece, né? Principalmente, por exemplo, as parábolas mais famosas do filho pródigo, parábola do bom samaritano, as pessoas descontextualizam aquilo, procuram um sentido alegórico por trás do texto para dizer, não, Jesus quis dizer tal coisa, quando na verdade não era a intenção de Jesus. Até porque Jesus estava preso a um contexto histórico-cultural. Tanto que ele traz os ingredientes das parábolas, são coisas relacionadas ao dia a dia daquelas pessoas. As pessoas estavam habituadas com aqueles ingredientes. E por isso que muitas delas entendiam, outras não. Então, é preciso ter muito cuidado, muita cautela para se interpretar corretamente a parábola e, a partir daí, pregar às pessoas. Tá certo, eu tenho uma pergunta também aqui para o pastor Luciano Scala. Pastor Luciano Scala, a Simone de São Paulo, ela pergunta assim, ó, bispo, tenho dúvida se vou perder a minha salvação se não evangelizar. Quando era jovem eu evangelizava mais nas ruas, nos hospitais, nas favelas, mas hoje com quase 62 anos não evangelizo mais dessa maneira. O pastor Luciano Scala, um dos métodos, né, um dos mandamentos de Jesus para a pessoa herdar a vida eterna seria a questão do amor ao próximo, né? Amai a Deus acima de todas as coisas e amai ao próximo como a ti mesmo. Evangelizar está incluída nesse ato, nessa posição de amar o próximo como a si mesmo, porque que há mais amor do que esse de você dar a palavra para uma pessoa? Você dá uma comida, tudo bem, a pessoa come hoje, amanhã vai ter fome. Você dá uma roupa, hoje a pessoa se veste, amanhã a roupa vai estar velha. Mas se você der Jesus para a pessoa, ela vai viver eternamente, nunca mais vai morrer. Tá certo esse conceito da Simone? Ela pode ter esse medo, não pode isso estar
Isso está incluído na salvação da vida eterna, não? Boa pergunta. Bom dia, bispos, né? Bom dia, produção. Simone que fez essa pergunta. Eu achei bem interessante, bispo, porque assim, é importante deixar isso muito claro. Nós evangelizamos não apenas com aquele ato de você falar, com aquele ato de você entregar um folheto, como se fazia muito, hoje em dia é muito raro a gente ver esse tipo de ato, mas nós evangelizamos com as nossas atitudes, com o nosso testemunho, com a nossa devoção, com a nossa patrocinando. Eu estava aqui vindo para cá, e o bispo falando, né, final de mês, você patrocinando uma obra como essa, você está evangelizando. O evangelismo, ele é fundamental, tá lá na missão, quando Jesus deixou, ir por todo mundo e pregar esse evangelho. Então nós temos essa responsabilidade, mas existem vários métodos de nós evangelizarmos, e um dos métodos é patrocinando, é você orando pelas missões, e de diversas maneiras você pode evangelizar, não apenas na linha de frente, levando lá uma palavra, um folheto, indo para um outro lugar, levar a pregação, mas é você às vezes patrocinando. Tá certo. Essa pergunta do Michel, lá de Mogi das Cruzes, eu vou fazer para os dois, porque essa pergunta eu tinha colocado aqui no meu script, né, para fazer essa pergunta para vocês. Ele pergunta aqui, gostaria de saber a opinião dos convidados sobre a pregação de João Batista. Então, João Batista, ele foi um evangelista, né? Ele veio para anunciar a chegada do Senhor. Então, anos antes da chegada de Jesus, ele já estava ali dizendo: arrependei-vos porque está próximo o reino de Deus. E quando Jesus chega para ele ali para ser batizado, ele reconhece Jesus e fala assim: puxa vida, eu que preciso do seu batismo, o senhor vem ao meu, né? E Jesus falou: deixa assim por enquanto, né? Então ele entende ali que Jesus deveria de crescer e ele diminuir. Inclusive o próprio João Batista usa essas palavras, que tu cresças e eu diminua. Com o passar do tempo, você vê isso notoriamente na Bíblia, que os os discípulos de João Batista começam a competir com os discípulos de Jesus na evangelização, e mais, no final, quando João Batista estava preso, manda os seus discípulos perguntarem para Jesus se era ele mesmo que ele deveria de esperar ou se tinha que esperar outros, sendo que João Batista viu o Espírito Santo vir como forma de pomba em Jesus, dizendo: esse é o meu filho a quem comprazo. Então Michel de Mogi, ele pergunta assim: gostaria de saber a opinião dos convidados sobre a pregação de João Batista. Se ele pregava tanto a respeito de Messias, qual foi a razão de não seguir Jesus, sendo também um discípulo de Jesus e não continuando com o seu ministério, competindo com Jesus naquela evangelização? Qual é a sua opinião, Bispo Everton? Eu acho que porque ele tinha um propósito específico de Deus, ele tinha um chamado exclusivo, né? Tanto é que o profeta Isaías havia predito, né, o ministério de João Batista. E João Batista, ele estava no deserto. Veja que tudo era diferente na vida de João Batista. Ele não estava num ambiente religioso, ele estava no deserto. Ele se vestia de uma forma totalmente, entre aspas, inadequada para a época. Tudo era diferente em João Batista. Ele é um personagem único na Bíblia. E ele nasceu para cumprir aquela missão, para cumprir aquele propósito. Então, se ele andasse com Cristo, ele deixaria de cumprir o seu chamado. O chamado dele é ir no deserto, anunciar o reino de Deus, batizar pessoas. Esse era o propósito de João Batista. Agora, em relação aos discípulos de João Batista, talvez seja aquela questão. Hoje é muito fácil a gente olhar para trás e julgar uma situação, porque nós estamos a 2000 anos de distância daquele momento histórico. Só que imagine a cabeça das pessoas que estavam inseridos dentro daquele momento. Como era difícil compreender plenamente todas as nuances que estavam envolvidas à pregação do Evangelho e ao ministério de Jesus. Os próprios apóstolos que andaram 3 anos e meio com Jesus tiveram essa dificuldade, principalmente, ainda mais os que estavam de fora, né, os discípulos de João Batista. Então, eu imagino essa dificuldade e também tenho certa relutância em julgá-los e dizer: não, eles estavam errados, poxa, Jesus Cristo se revelou a João Batista. João Batista entendeu quem era o primo dele, que era muito mais do que um ente querido, mas era o próprio Deus encarnado, era o Messias de Israel, vinha para trazer a mensagem do reino de Deus. Mas mesmo assim, eles tiveram dúvidas, e isso era natural, porque, por exemplo, a Bíblia não estava formada, eles não tinham ainda um pleno conhecimento da revelação de Jesus. Isso foi acontecendo paulatinamente. Então a gente precisa ter um pouquinho de cuidado também para julgar esses personagens. O senhor concorda com o Bispo? Eu discordo um pouquinho aqui do Bispo
Bispo Everton, quero saber a sua opinião, pastor Luciano Scala, porque aqui em Mateus 9:14, vieram depois os discípulos de João Batista e perguntaram para os discípulos de Jesus por que nós jejuamos, e também os fariseus, muitas vezes, e perguntaram para Jesus, e os teus discípulos não jejuam? Ou seja, tinha uma certa rixa, né? Parecia que tinha um Palmeiras e Corinthians aqui, um Corinthians e São Paulo, parecia que tinha uma rixa assim por trás, né? Não era aquela, poxa, que bom, os discípulos vivendo em harmonia, em paz, olha, tudo bem, vocês são aí os discípulos de Jesus, que bom que vocês, mas nós somos discípulos de João Batista também, porque ele está ali batizando o povo, etc, né? Anunciando, encaminhando para eles, mas parece, pelo que eu estudei já da Bíblia, parece que o ministério de João competia pelo menos com o ministério de Jesus. Né? Pelo menos eu tenho essa visão. Não sei o senhor, pastor Luciano Scala, qual é a sua visão sobre isso? Eles eram de ministérios diferentes, né? João Batista já começa que ele era essênio e ele vivia afastado do centro. João Batista, ele vivia na região do Jordão, aquela região mais afastada, hoje atual Qumran, para aqueles lados de lá. E ele vivia isolado. Era como se fosse hoje aqueles que fazem a opção de viver em monastérios. E a opção de João Batista era de fato servir a Deus afastado do centro. Comia diferente, se vestia diferente e ele se relacionava com as coisas também de forma diferente. João Batista, se por um lado ele vivia afastado, Jesus já era do centro. Jesus ia nas festas. Jesus frequentava as festas dos judeus. Jesus ia ao templo, Jesus ia para a sinagoga. João Batista não. Então, de fato, as concepções eram distintas. Eles tinham forma de pensar diferente. O batismo de João Batista era diferente daquilo que nós entendemos. Então, percebe que eram compreensões diferentes. O ministério de João Batista se deu na região do Jordão, isolado, as pessoas iam até ele, a sua pregação, o seu método de pregação era muito severo, né, bispo? Porque ele usava palavras até mesmo mais fortes, raça de víboras. Imagine hoje, a gente tá pregando, né? Chegar aqui no rádio e falar, raça de víboras, raça de cobras, era assim que ele pregava. E as pessoas iam até ele, se arrependiam e se batizavam. Eram formas diferentes. O bispo falou que parecia que existia uma espécie de competição, uma espécie de problema entre eles. Não sei se eram problemas, eu acredito, no meu ponto de vista, que eram compreensões diferentes da revelação de Deus. Jesus, em Mateus capítulo de número 11, versículo 11, Jesus exalta o ministério de João Batista. Ele fala que de nascido de mulher não teve ninguém maior do que João Batista, porque de fato João Batista ele foi um personagem ímpar, foi um profeta que veio depois de um grande silêncio de Deus na terra, e eu acredito que não eram problemas, eram compreensões diferentes acerca de Deus. Porém o menor no reino de Deus é maior do que João Batista, não se esqueça da conclusão, né? Não sei. Bom, isso aí é um tema para um outro debate aí que a gente pode fazer, outro bate-papo. Será que João Batista, ele realmente cumpriu, né, a sua vocação, até o termo de morte de João Batista? Será que era esse mesmo? Ele veio ao mundo para morrer daquela forma que ele morreu? Um dia uma pessoa perguntou, poxa, Jesus foi lá ressuscitar o amigo Lázaro, mas deixou João Batista morrer na cadeia. Então, sei lá, né? Então é um tema para uma outra época, mas foi muito legal a pergunta do Michel aqui de Mogi. Pastor Luciano Scala, essa é para ti. A Vera da Cidade Líder, bom dia, bispo e convidados. Bispo, vocês acham certo ficar insistindo para uma pessoa conhecer a igreja, a palavra de Deus, ou devemos esperar que elas tenham o chamado de Jesus? Né? Porque ela fala aqui que sem chamado ninguém vai, né? Jesus falou que ninguém pode vir a ele se o Pai não trouxer. Então a gente espera o chamado ou evangeliza? Qual é a sua opinião, pastor Luciano Scala? Eu acho que a justa medida, né? Aquilo que Aristóteles chama de justa medida, o equilíbrio, né? A gente percebe que não é no insistir, no excesso, que nós conseguiremos trazer pessoas. Eu vejo que às vezes alguns pais falham evangelizando seus próprios filhos, né? Achando que é no excesso, que é você exagerar nas cobranças ou de pregar, que vai convencer a pessoa de que ela está precisando de Jesus. Então não sei se esse é o caminho. Eu vejo mais, no caso, a justa medida, o equilíbrio. Percebe que a maioria das religiões, elas não fazem esse tipo de trabalho que os evangélicos fazem.
A gente não encontra, por exemplo, um judeu na esquina chamando para ir na sinagoga. Nós não encontramos, por exemplo, o espírita ali com um folheto chamando para você participar de uma reunião deles, né? E nós evangélicos temos essa compreensão da necessidade de levar Cristo, da necessidade de evangelizar, mas é muito importante que não é no excesso, é no equilíbrio. Então, se eu tenho que deixar uma mensagem aqui, eu deixo que a mensagem de equilíbrio seja talvez a mais eficaz para nós atrairmos as pessoas. E mais do que isso, o testemunho. O testemunho vale muito. As pessoas olharem para nós, não o testemunho falado, mas aquilo que elas observam em nós. Isso vai justamente atrair as pessoas a conhecerem o Cristo que nós servimos. Exatamente. Bispo Everton, uma pergunta não está aqui, mas só para complementar essa posição aí do pastor Luciano Scala, Jesus não ficava aí forçando pessoas, olha, vocês têm que ir, vocês têm que... Não. Jesus passava, as pessoas iam até ele, muitos tinham que clamar, gritar, e como fez o Bartimeu, né, que Jesus passa ali, ele grita e grita mais alto e mais alto, todo mundo manda ele se calar, ele gritando cada vez mais alto. E ainda Jesus pergunta, o que você quer que eu te faça? E ele, Senhor, quero voltar a ver, e ele voltou a enxergar. Esse método que nem citou o pastor Luciano Scala, na sua opinião, também é o ideal? Ou ficar de porta em porta, batendo, insistindo para as pessoas irem para a igreja? Qual é a sua opinião? Eu acho que tem que pegar pelos cabelos e levar obrigado mesmo. Coitado de pessoas como eu, então. Pega pela camisa. Aí o senhor está com cabelofobia. É verdade. Bispo Everton. Não, estou e errado. quem não tem cabelos? Agora já tem tudo. Tem gordofobia, tem magrofobia, tem loirofobia, carecofobia, tem japafobia. Agora o senhor está no carecofobia. Pelo amor de Deus, gente, como é que fica isso? É uma brincadeira, claro que é uma brincadeira. Eu concordo em gênero, no grau, aquilo que o pastor Luciano disse. Eu creio que o equilíbrio é tudo. Até porque nós costumamos sempre padronizar certas coisas que a Bíblia não padroniza. Quando Jesus fala para pregar o evangelho, é claro que a mensagem do evangelho precisa estar incutida em tudo em nós, até no nosso testemunho, como bem pontuou o pastor Luciano. Mas existem muitas formas, muitas maneiras, assim como a graça de Deus ela é multiforme e ela opera de forma diferenciada nas pessoas, a mensagem do evangelho ela precisa ser propagada também através desses meios. Talvez uma pessoa pode se chegar a Cristo em uma mensagem que você coloca nas redes sociais. Talvez alguém pode se chegar a Cristo da maneira como que você se comporta com seus filhos. Né? Talvez alguém pode se chegar a Cristo, sim, você indo lá entregando um panfletinho. Então, existem diversas maneiras para, inclusive, alcançar diversas pessoas. Porque as pessoas são diferentes. Elas têm as suas peculiaridades, né? Como a gente costuma dizer aí, as suas idiosincrasias, ou seja, as suas características. Poxa vida, era necessário falar. Tá gastando os índios estão muito felizes com o senhor por ter lembrado agora, deles. As idiosincrasias são as características comportamentais específicas, né? Explica isso aí, porque tem pessoa que tá falando. Já estava aqui no Google, já estava aqui no Google. Tem pessoa que tá falando, nossa, o Bispo Everton tá falando dos índios, que bom. Ouvi o programa lá do Bispo, fiquei tão feliz. O Bispo Everton lembrou dos índios. Os índios precisam ser evangelizados também, não é verdade? Precisa, com certeza. Então, eu creio que para pessoas diferentes existem metodologias diferentes, abordagens diferentes. O que importa é que Cristo seja pregado. Tá certo, nós temos um áudio, vamos ouvir um áudio de um ouvinte aqui do nosso programa e depois temos mais uma pergunta. Lembrando que eu dei o espaço até meia hora de programa para você fazer as suas perguntas. Então vamos ouvir um áudio. Bom dia. Olá, Bispo Emerson Viana. Bom dia a todos os participantes. Pastor Everton, pastor Luciano. Um abraço ao Wesley. Bispo, na minha pergunta seria a seguinte. O apóstolo João, que era o apóstolo a quem Jesus mais amava, por que não foi escolhido ele para pregar a graça de Deus, até juntamente com o apóstolo Paulo? Essa é a minha pergunta para todos aí. Excelente dia. Está certo. Nós trouxemos aqui a questão de Pedro, né? Que Jesus deixou claro que Pedro seria o apóstolo dos gentios. Até Pedro, num discurso que ele faz lá em Atos, ele defende essa tese, não caindo a ficha ainda que Jesus já tinha escolhido outro, que era o apóstolo Paulo. E muitas questões foram depois mostradas aqui no programa, porque
que o apóstolo Pedro não havia sido escolhido. Agora a pergunta do nosso amigo é por que não foi João? O senhor tem alguma explicação? Porque João era o apóstolo do amor, aquele que escreveu o Apocalipse, aquele que viveu até o final do século, né? O único que restou dos apóstolos. Por que ele não, já que a vida dele seria prolongada, não seria melhor para ele pregar o evangelho? E escrito ele tinha, né? Porque ele escreve o Apocalipse, ele escreve as epístolas de João, né? O próprio evangelho de João. Por que não ele? Bom, eu vejo João em fases distintas da sua vida. É engraçado. É igual quando a gente traça um perfil da vida de Moisés, a gente vê, né, 3 ciclos, 3 fases na vida de Moisés. Eu vejo um pouco disso também em João. João, quando ele se é agregado ali ao grupo dos discípulos, é interessante que ele tem uma personalidade bastante enérgica, tanto é que Jesus apelidou ele o sermão de Filhos do Trovão, né? Boanerges. A gente vê até a mãe dele ali reclamando uma posição para João no reino de Deus, né? Tem como ali ele sentar à sua direita, Jesus, quando o senhor for recebido. Então, não sabes o que pede. Não sabe o que você está pedindo. Enfim, então eu vejo João nessa primeira fase como um jovem, um adolescente, alguém que estava ali diante de uma coisa muito nova para ele e procurando aprender com Jesus. Tanto é que ele era digamos assim, o apóstolo mais íntimo de Jesus, justamente por isso, ele queria ficar perto para poder aprender. Só que esse aprendizado de João e a moldagem do seu comportamento, ela foi acontecendo de uma forma muito, muito gradativa também, assim como os demais apóstolos. E eu entendo que o ministério de João estava muito mais ligado a cuidar de pessoas, muito menos em ser um evangelista, alguém que fosse desbravar o mundo para levar o evangelho. João era uma questão mais pastoral, era uma questão de estar ali aconselhando pessoas, tanto é que ele participa também em um momento da sua vida da igreja em Éfeso, cuidando de gente. E quando ele é levado para a ilha de Patmos, aí sim, aí ele recebe um outro propósito, um propósito de anunciar como seria, né, o final dos tempos a partir daquela revelação do Apocalipse. Então, eu entendo João com essa característica peculiar do seu ministério de cuidar de gente, de pastorear, e muito menos de ser um evangelista no sentido missionário do termo. Está certo. O pastor Luciano, tem uma última pergunta aqui do ouvinte. Ele escreveu até fora de tempo, mas como o Jorge fez uma pergunta também, mas a pergunta do Jorge não fala sobre evangelização, ele quer saber por que Jesus amaldiçoou a figueira. Eu acho que isso não tem a ver com o tema de hoje, Jorge. Então a gente vai pular a sua aqui. O Igor, ele quer saber o que é essa evangelização aos espíritos em prisão. Não sei se vai dar pra gente responder aqui, porque isso aqui é tema de um debate inteiro, né? O senhor tem uma palhinha assim, consegue dar uma palhinha com 1 minutinho pro Igor? Então, esse texto é um dos textos bem complexos do Novo Testamento. Geralmente as pessoas falam que textos complexos ficam ali pro Antigo Testamento ou pro final, como Apocalipse, mas esse é um dos textos bem complexos e eu já até participei de debates para falar acerca dessa palavra. E quais são as possibilidades? Primeiro, alguns vão dizer que esses espíritos são demônios. Outros vão dizer que são pessoas que morreram antes de Cristo, né? Na época de Noé, por exemplo. Então, existem possibilidades de quem são essas pessoas, de quem são esses espíritos, né? E dentro dessas possibilidades, aquilo que eu acredito é que foram pessoas que morreram antes da vinda de Cristo, antes da sua aparição, da sua manifestação como homem aqui na Terra. E Jesus, após a sua morte, foi para proclamar a sua vitória. Não foi evangelizar, não foi levar as boas novas, dizendo, olha, se vocês querem aceitar essa verdade, se arrependerem, vocês serão salvos. Não foi isso, mas foi proclamar a sua vitória sobre a morte. Essa talvez seja uma possibilidade de interpretação e aquilo que eu vejo como mais próximo desse texto. Está certo, tá aí então a resposta aí para o nosso amigo Igor. Gente, nós vamos a um break agora, rapidinho, e eu volto então para as últimas perguntas aqui para os nossos convidados e também para as nossas considerações finais aqui no programa Respondendo Suas Dúvidas. Vamos lá? Qual o seu passo ao descobrir as verdades bíblicas? Você fica admirando a verdade? Ou você dá um passo em direção a elas? No programa Respondendo Suas Dúvidas, nós convidamos você a ter um encontro com a verdade. Faça você também parte desta ideia. Adote o programa Respondendo Suas Dúvidas.
Agora você pode adquirir os mais novos livros do Bispo Emerson Viana, Lei e a Graça e o Livro dos Sentimentos no mesmo site. Adquira nossa super promoção acessando o portal amoregraça.com.br. Inscreva-se no nosso canal do YouTube acessando Amor e Graça e concorra todos os meses ao Livro dos Sentimentos. Canal Amor e Graça no YouTube. Acesse e receba o melhor de Deus. Chegou o Livro dos Sentimentos. Você quer aprender a diferença entre emoções e sentimentos? Quer aprender como conviver com as pessoas? Quer melhorar o seu comportamento? Quer vencer os seus traumas? Quer viver uma vida sentimental com muita felicidade? Então adquira o Livro dos Sentimentos. Acesse o site clinicavivapsicologia.com.br ou entre em contato pelo fone 11 97531 9966. Ouça a Rede Amor e Graça em qualquer lugar do mundo. Baixe o aplicativo de graça no Google Play. Rede Amor e Graça, o aplicativo da rádio que você ouve.
Durante muitos anos, alguns religiosos preferiram adotar a teoria dos homens e se afastarem das verdades bíblicas. Mas agora, o programa Respondendo Suas Dúvidas está no ar para que você aprenda a palavra de Deus e despreze as teorias humanas. Vamos juntos aprender a palavra de Deus? Todos os dias, neste horário, esperamos por você. É isso aí, de volta com você. O método de pregação de Jesus era ideal, ou você acha que não, ou você acha que os métodos atuais eles são melhores? Qual é a sua opinião sobre esse tema de hoje? Nós não vamos mais colocar sua pergunta no ar, mas você pode continuar participando através do 965049910 e também nos canais do YouTube. Olha, faz um favor para mim agora, você que está ouvindo aí a programação, será que você poderia entrar no canal do YouTube agora, dar um like lá para nós? Vamos monetizar a nossa programação. Só o fato de você entrar no canal e sair, você já está ajudando muito a nossa programação. Então dá um like lá para nós. Estamos com 180 visualizações e até agora só 93 likes, hein? O like tá pequenininho demais hoje. Poxa, vamos entrar lá no canal, entra aí, ó, você pode fazer um favor para mim? Você que está ouvindo a 102.1, pega o seu celular agora, abre no canal do YouTube e aí você vai dar um joinha para nós. Vamos chegar a 200 likes agora, né? Será que nós temos aí 110 pessoas que poderiam entrar no canal do YouTube e dar um joinha para nós? Entra lá no canal do YouTube agora, dá um like para nós, é só você entrar aí, canal Amor e Graça. Bispo, já tô no YouTube, só tô esperando o senhor dar o nome do canal, Amor e Graça. Você clica aí Amor e Graça, dá o seu like para nós, monetiza aí a nossa programação para você nos ajudar a pagarmos aqui a programação da rádio. Você não paga nada, você não gasta um centavo com isso e você ajuda demais aqui a nossa programação. Então entre agora, se você tiver um filho, liga lá pro seu filho, passa um WhatsApp, fala: filho, ajuda aí a mãe, entra lá no canal Amor e Graça, dá um like lá pro Bispo para você ajudar a monetizar a programação aí, tá bom? Canal Amor e Graça no YouTube, você nos ajuda. Bom, vamos lá, as minhas últimas perguntas aqui para os nossos convidados, depois nós vamos às considerações finais. O pastor Luciano Scala, Jesus dificilmente ele entrava no templo, e quando ele entrava no templo era fazer uma pregação, né? E evangelizar mesmo, Jesus evangelizava fora, né? Fora dos templos ele estava evangelizando. Hoje existem muitas igrejas que os pastores abrem as portas e ficam ali esperando o povo chegar, né? A pessoa vai chegar naturalmente. O senhor concorda com esse método de abrir igreja, esperar a pessoa vir até a igreja? Ou o senhor acha que o pastor, ou talvez não ele, mas alguém que tem um dom da evangelização, né, porque os chamados e as vocações são diferentes, ele deve colocar esses obreiros na rua para evangelizar, para fazer como Jesus cita naquela parábola da grande ceia, onde ele fala: olha, sai às ruas, aos becos, traz aqui para minha casa os pobres, os cegos, os coxos, os aleijados. É muito comum hoje, né? Pastores, às vezes, de uma idade maior, mais avançada, assim, como o Bispo Everton, por exemplo, assim, uma idade mais avançada. Um ancião. Um ancião. Fica lá, abre a porta da igreja, espera o culto, e Deus vai enviar o povo, as pessoas. E aí ele fica muito chateado, porque vai 1, 2, 3, 4, 5 pessoas, ele queria ver a igreja cheia, mas ele não tem aquele papel da evangelização. Qual o papel o senhor acha correto? Né? De sair para as ruas para evangelizar ou esperar na igreja as pessoas chegarem? Pois é, Bispo, para evangelizar, de fato, vai ter que sair das 4 paredes para se evangelizar. Hoje em dia nós temos as redes sociais, nós temos as mídias, né? A programação de rádio ela alcança, a programação de TV, as redes sociais têm feito um trabalho fantástico para se evangelizar. Pessoas de todas as partes do mundo podem assistir esse programa agora. Então, assim, esse evangelismo é válido. O evangelismo também, esse do que nós víamos muito mais antes, agora diminuiu, que é do corpo a corpo, da pessoa ir lá e chamar, e estar na frente da igreja abordando, trazendo as pessoas, isso também é muito válido. Ficar parado, não ter uma atitude de sair das paredes, das 4 paredes da igreja, para ir para o lado de fora, isso não é eficaz, no meu ponto de vista. Então acredito que a igreja, de fato, ela tem que ir para o lado de fora. E se você quer ver pessoas se convertendo, pessoas conhecendo Jesus, você de fato vai ter que sair do conforto do ar-condicionado ali, das cadeiras da igreja, e ir para o lado de fora evangelizar. O senhor concorda, Bispo Everton, ou o senhor acha que a função do pastor é ficar na igreja orando,
pedindo para Deus trazer o povo. Senhor, traga o povo, eu estou aqui de bom coração, com as portas abertas. Ou o senhor acha que esse trabalho evangelístico de convidar, de mostrar para as pessoas que existe uma igreja ali, que tem um lugar que as pessoas podem ser acolhidas, é importante também? Por exemplo, vocês saíram da casa de vocês, o Bispo Everton veio lá de Cotia, o pastor Luciano Scala do Rio de Janeiro. Do Rio de Janeiro. Veio do Rio direto para cá, pastor? Vê se o senhor atrasou um pouquinho hoje. Aí, tá rateando, hein? Aí qual é? Veio lá da zona oeste de São Paulo, né? Vila Brasilândia. Vila Brasilândia. Não sei se dizem que é Taipas lá já, mas ele fala que é Brasilândia, então a gente deixa ele ficar... veio lá de longe, por isso que atrasou tanto assim. O senhor acha que esse trabalho é importante ou não? Ou o pastor deve só esperar as pessoas na igreja? Não, sem dúvida, eu concordo com o pastor Luciano. Eu acho interessante a analogia que o próprio Cristo faz da sua igreja com o corpo. O corpo, são membros que são interdependentes, dependem uns dos outros. E cada membro tem a sua funcionalidade específica. É isso que nós precisamos entender para termos uma igreja saudável. Pessoas têm chamados específicos, propósitos específicos, certos ambientes específicos onde essas pessoas irão atuar de uma forma mais eficiente. Então, a função do líder é observar isso e alocar essas pessoas para o seu ambiente propício para que ali ele possa desenvolver o seu ministério. Então é claro que o ID é para todos, do pastor ao membro que chegou na igreja agora. O ID é para todos, né? Abrange absolutamente toda a membresia da igreja. Porém, eu sou entusiasta de que haja ali a abertura de grupos de evangelismo, né? Até porque pessoas que têm essa vocação, elas estarão preparadas para abordar as pessoas de acordo com as suas idiosincrasias. Existem pessoas que você pode chegar na rua, abordar e falar com ela numa boa. Tem outras que já vão relutar. Mas quem sabe se você primeiro conhecer essa pessoa, ali fazer uma amizade, falar de Cristo de uma forma um pouco diferente, essa pessoa não possa ter uma aceitação melhor. Então, cada pessoa precisa ser abordada de uma maneira diferente, cada um tem a sua própria cultura, a sua própria linguagem, a sua forma de comportamento, e o evangelista ele precisa ter isso em mente. Existem pessoas que são vocacionadas e que vão compreender melhor isso, e por isso serão muito mais eficazes neste processo de evangelização. Está certo. Estes dias eu recebi uma crítica de um ouvinte, né, daqui do nosso programa. Ele criticou porque ele falou, eu gosto de ouvir o programa, mas eu fico chateado, eu fico triste quando o senhor prega aí o evangelho, e aí na pregação que o senhor faz, o senhor às vezes criticam, por exemplo, um guardar um sábado, ou criticam uma adoração, uma imagem, né? Eu acho que tem que se respeitar as outras religiões. E aí nós vamos por isso que o tema de hoje é o seguinte: o método que Jesus pregava era o ideal, ou hoje nós podemos ter um método diferente? Porque Jesus criticava duramente os religiosos, né? Inclusive xingando, né? O Bispo Everton falou que era só o João Batista, mas Jesus xingava também, viu? Se eu pegar lá as palavras de Jesus, ele chamava também de raça de víboras, hipócritas, né? Jesus chamava eles de hipócritas, né? Os religiosos, geração má, né? Vocês são hipócritas, sem vergonhas, né? Porque, traduzindo a palavra hipócrita é sem vergonha. Hoje nós pregamos a palavra, né? Nós estamos aqui num bate-papo, não estamos xingando ninguém. Eu nunca cheguei aqui e falei, olha, seu religioso hipócrita, seu sem vergonha, se converte, seu raça de víbora. Eu nunca falei isso aqui no programa, né? E Jesus falava isso, Jesus evangelizava dessa maneira, né? Então hoje muitas pessoas elas têm parece esse cristal, né, dentro delas ali, que isso me ofendeu. E é óbvio que se a gente pregar aqui a graça, eu vou ofender muita gente, não vai ter como não ofender, né? Se o pastor Luciano pregar a doutrina dele, ele vai ofender muita gente. Se o senhor pregar a sua doutrina, o senhor vai defender muitas pessoas. Se o senhor falar, por exemplo, espero chegar aqui e falar, olha, na minha opinião, o idólatra não vai ser salvo. Vai ter um monte de católico ofendido, porque eu sou idólatra, eu tenho minha imagem, eu tenho aqui minha reza, eu tenho a minha vocação de seguir um santo, e vai ofender. E aí, qual que é o método certo então? Esse que a gente faz hoje, porque somos suaves, né? Nós estamos muito mansos, né, na pregação do evangelho. Ou aquela de Jesus que falava raça de víbora, falava para o fariseu, vocês não vão para o céu e não deixa ninguém entrar, sai daí, para de perturbar as pessoas, para de
de incomodar as pessoas? Bispo Everton, começa pelo senhor, vamos lá. Nós podemos sim ser enfáticos na defesa que fazemos das nossas convicções, sem contudo ser desrespeitoso. O ouvinte precisa entender que, pelo menos por enquanto, né, nós temos aqui no nosso país uma liberdade religiosa que é preconizada pela nossa Constituição. E ali, principalmente no artigo 5º da nossa Constituição, diz que há o livre pensamento para a formulação de filosofia e de religiosidade. Então, as nossas convicções religiosas, desde que elas sejam transmitidas com respeito, elas estão salvaguardadas pela Constituição e também nos dão o direito de levar as nossas convicções. Isso não quer dizer que aqueles que nos ouvem precisam concordar conosco, claro que não. Mas a nossa responsabilidade como ministros do Evangelho é levar a mensagem da verdade. Muitas vezes essa verdade, ela vai confrontar, aliás, muitas vezes não, toda vez, ela vai confrontar o nosso ego, as nossas próprias convicções, né? A maneira como nós vivemos a nossa vida, muitas vezes de forma equivocada, porque o Evangelho promove essa transformação. A mensagem do Evangelho não é somente pregação, mas ela é poder de Deus para converter as pessoas. Então é claro que o intuito da mensagem do Evangelho é confrontar, mas confrontar em amor. Este é o propósito. É confrontar para que a pessoa seja aberta na sua visão espiritual para entender que ela necessita de Cristo para ser salvo. E essa mensagem do Evangelho vai transformá-la. Exatamente. O pastor Luciano Scala, se eu te perguntar, o senhor guarda o sábado? O senhor vai falar não. Por que o senhor não guarda o sábado? Dê a sua explicação. O senhor vai dar, Sim. O senhor vai ofender centenas e centenas de adventistas que estão nos ouvindo, seja qual for a sua pregação. E muitas pessoas hoje falam, né, que a nossa pregação ofende, mas falando assim vocês me ofendem. Os próprios fariseus um dia chegaram para Jesus e falaram assim, mas peraí, senhor, mestre, falando assim o senhor nos ofende. E Jesus falou, é isso mesmo, eu quero ofender vocês mesmo. A intenção é essa, A intenção é essa, ofender vocês. E a gente aqui é muito manso, como disse o Bispo Everton, né? A gente fala aí no amor, tenta o mais suave possível. Mesmo assim, tem pessoas que mandam mensagem dizendo, olha, com essa pregação vocês me ofenderam. E aí, como é que fica? Eu não posso, então, evangelizar, não posso falar minha verdade, ou pastor Luciano, ou as pessoas deveriam como disse o Bispo Everton, pensar um pouquinho, será que a verdade do Bispo é a minha verdade? Será que eu concordo com ele? Porque todos nós temos a nossa verdade, né? O senhor que já se formou em filosofia, né? A verdade só é verdade até o ponto que surge uma verdade mais verdadeira, onde o senhor perceberá que a sua verdade não era tão verdadeira assim. Muito filosófico. Muito filosófico isso aí, né? Tô gostando de ver. Não é verdade? Tá gastando a filosofia. Não é verdade? Não é verdade? Será que é verdade? Será que é verdade? Bispo, nós estamos numa época muito séria, que é a do politicamente correto, de você procurar ser o mais maleável possível. Isso não combina com o Evangelho. Isso não é Evangelho. E nós estamos numa época onde grande parte, não estou generalizando, mas grande parte dos líderes, dos pastores, das pastoras, dos bispos, grande parte dos líderes tem essa preocupação de passar por um dislike nas redes sociais. Da pessoa ser vista como preconceituoso. Então, ele tem cuidado para falar das coisas, ele procura achar palavras que não ofendam, quando, na verdade, o Evangelho vai trazer confronto. O Evangelho vai tirar a pessoa da zona de conforto. O Evangelho vai abalar as estruturas. Mas dentro dessa preocupação de ser bloqueado, de perder seguidores, existem muitos líderes que preferem ficar quietos e não se posicionar. E essa neutralidade, ela é muito preocupante, porque isso pode levar pessoas a não conhecerem o Jesus que liberta, que transforma, que quer levar a pessoa para o céu. Então nós que temos a responsabilidade de pregar o Evangelho, enquanto nós estivermos preocupados com a torcida, com o aplauso, com a aprovação de A, de B, nós estaremos fora do Evangelho. Porque certa vez chegaram para Jesus e disseram, Jesus, pega leve. Jesus, tua pregação tá muito dura. Isso, Dá uma exatamente. segurada aí. Jesus falou assim, mas e aí, tá achando ruim?
vai embora. Não tem problema, não, pode ir você também. Vai. Não é isso não, Jesus. Isso ele falou pros próprios apóstolos, Pros próprios. Ele falou, vocês acham duro que se vocês quiserem pode ir embora também. Tá achando ruim? Então vai. Vai embora. E Pedro falou, não, senhor, pelo amor de Deus. Para quem iremos nós? Para quem nós vamos? Tem ninguém mais. Se fosse hoje em dia, Jesus ia falar, mete marcha. Tá achando muito ruim? Tá pesado? Tá muito carioca. Eu tô muito carioca, sei. Então Jesus falou, se você também quiser ir, pode ir. Hoje em dia parece que tem essa preocupação, mas e se as pessoas saírem? E se as pessoas não me ouvirem mais? E se as pessoas deixarem de me seguir? Ser cancelado. E se for cancelado? Embora? E se sair da igreja? Exatamente. Então, mas eu vou perder o dizimista, vou perder não sei o quê. Peraí. Ou nós queremos ter autenticidade de pregar o evangelho genuíno, ou então nós estamos perdidos. E, na verdade, a nossa geração é uma geração... Eu me converti há 30 anos atrás, que já era um outro tipo de pregação, né, bispo? Há 30 anos atrás, e hoje em dia tem me preocupado bastante com isso. Lutero... Politicamente correto que o pastor Exatamente. O reformador dizia, a paz se possível, a verdade sempre. Isso é importante. Eu acho que hoje as pessoas estão muito assim, são muito copinhos de cristal, né? Qualquer coisa me ofendeu. O pastor não olhou pra mim. Eu queria que o pastor me atendesse no meio do culto, ele não pôde parar o culto pra me atender, eu vou embora dessa igreja. Exatamente. As pessoas bom, lá na nossa igreja a gente chama igreja... de estrelinhas de Jesus. A igreja do Senhor é maior, né? Eu imagino o tanto de coisas que acontecem. Porque a minha igreja, apesar de ser uma igreja pequena, uma igreja bem pequena de bairro, nós já temos esse tipo de problema. Agora imagina uma igreja do Senhor mais centralizada, o quanto que deve ouvir, né? Então, eu acho que essa pregação de Jesus, ela é correta. Então, antes de você criticar aqui os pastores ou eu do programa, vai até Jesus. Como é que Jesus falava com as pessoas, né? Nós falamos desse jeito? Eu me considero nesse aspecto, não chego nem aos pés de Jesus, porque Jesus, ele era realmente duro. Quando ele tinha que ser duro, ele era duro mesmo. E eu não consigo, não sei se é o meu perfil, meu temperamento, minha personalidade, eu não consigo ser como Jesus. Eu engulo sapo, né? Jesus não engolia sapo, né? Você não engole sapo? Eu sou muito fleumático, então eu sou bem tranquilo, calmo. Eu também sou fleumático. Mas quando é pra falar a verdade, o pastor Luciano Scala colérico. Parece colérico. Não, sou tranquilo. Tranquilo também, pastor Luciano? Já tem pastor colérico que já bota já põe pra andar, né? Já põe pra correr, né? Então, os líderes fleumáticos já são mais sensíveis, mas os coléricos não tem essa questão toda, não. Mais alguma coisa sobre isso, pastor? Podemos passar para outro assunto? Não, mas é exatamente isso. Então, nós que pregamos, tem que ter essa preocupação de agradar o que está em autenticidade com a Bíblia. Porque enquanto nós estivermos preocupados aí, se vai agradar um, vai agradar outro, se seremos cancelados, se a nossa igreja estará cheia ou vazia, olha, isso é um caso muito sério. Nós temos que estar preocupados aqui com a palavra de Deus. Está de acordo? A Bíblia está aprovando o que eu estou pregando? Então fique em paz e Deus está no controle de todas as coisas. Bom, a última pergunta, porque ela é muito longa, né? E ela não podia ficar de fora, obviamente, né? Jesus evangelizou muitas pessoas através de curas e milagres, né, pastores? Não temos como negar isso, né? O grande movimento maior de Jesus foi exatamente quando ele fez multiplicação de pães e peixes, milagres, curas, né? Onde as pessoas, caramba, esse é o cara, né? O cara que multiplica pães e peixes, o cara que cura. E passou a já um povo de 5.000 pessoas seguindo, fora mulheres e crianças, o que na época de Jesus era muita gente. Tinha cidades que não tinham 5.000 pessoas. E até preocupava os políticos daquela época. Pô, Jesus, ele consegue ter uma multidão atrás dele, né? Qual é o ponto onde o pastor de hoje, dos nossos dias, ele tem que saber o momento de cura, de chamar as pessoas para a bênção e o momento da evangelização para a vida eterna? Né? Porque Jesus teve esse momento, né? Ele chamou todo aquele povo através de curas e milagres e agora ele falou, agora vocês sentam aí que eu vou pregar a palavra para vocês. Né? E tem pastor que não tem esse degrau, ele não pula esse degrau, ele vai na cura e libertação, e 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 fica assim o resto da vida. Né? A igreja dele cheia, né? Mas será que tem estrutura? Será que tem base para a vida eterna? Será que essas pessoas estão ali, elas vão alcançar a salvação? Porque Jesus, ele sabia esse momento da evangelização. Não é pecado você falar para uma pessoa, vem aqui, você vai receber um milagre, porque Jesus nos propôs isso. Mas tem pessoas que não saem desse degrau, elas ficam sempre nesse. Então, eu queria que os dois argumentassem sobre esse tema. Qual é o momento de você chamar
a pessoa para receber cura e qual o momento para você chamar a pessoa para conhecer a palavra, o evangelho? O que tem que ter na igreja para que fique bem explícito essa separação? Começando com o senhor, Bispo Everton. Precisa ter discernimento espiritual, né? Para cada momento. É claro que a prioridade é sempre pregação do evangelho e discipulado. A pessoa precisa ser fisgada pela mensagem do evangelho. Isso não traz muita gente para a igreja, né? Você vai falar, olha, tem um curso aqui, um curso ali, um curso acolá. Não chama atenção, né? Pois é, mas é a metodologia de Jesus. Jesus foi chamar lá os pescadores, primeiro ele pregou o reino de Deus, trouxe para eles para quê? Para andar junto com eles no seu ministério público, aprendendo. Então, Jesus Cristo fez questão de discipular aqueles homens. E aí, a questão dos milagres era uma consequência. Isso vinha de forma natural, né? Não pode ser algo forçado, não pode ser o chamativo. Eu não posso colocar lá na placa de igreja, hoje nós temos o milagre X. Vem aqui, né? Como se fosse um self-service de milagre. Mas o senhor acha errado chamar a pessoa para um milagre? Eu não vejo, assim, uma coisa errada chamar a pessoa para um milagre. Olha, um clamor para um milagre, eu acho tudo bem. Hoje nós vamos dedicar um culto para clamar por um milagre. Então, se tem alguém que está passando por uma situação assim, X, chama que a gente vai orar. Agora, o problema é garantir o milagre. Porque o milagre está dentro da soberania de Deus. Deus faz se Ele quiser. Deus vai observar a fé da pessoa, etc. Coisas até que nós já abordamos aqui. Então não vejo problema. Na nossa igreja, de vez em quando, a gente faz isso. A campanha do milagre X. Hoje nós vamos buscar uma cura da alma, sei lá, alguma coisa do tipo. Então não tem problema. Nós vamos clamar pelo milagre. Isso aí, buscar o milagre é uma coisa. Agora, garantir o milagre é o que eu vejo de forma equivocada que muitas igrejas, principalmente do âmbito neopentecostal, fazem, né? Elas colocam lá, a campanha, hoje vai ter o seu milagre, hoje você não vai sair daqui. Essa garantia que os homens dão sem consultar a Deus primeiro é que eu acho perigoso, entendeu? Eu não vejo problema em, hoje vai ser o dia do clamor por um milagre X. Maravilha, vamos orar a Deus e Deus pode fazer um milagre, Ele faz, Ele é Deus. Mas ultrapassar a questão da soberania eu acho complicado. Ô, pastor Luciano, o senhor concorda? Eu vejo assim, eu acho que não tem problema, né, em hipótese alguma, você chamar a pessoa para um milagre. Eu só não consigo entender como que as igrejas não saem daquele degrau, que elas ficam naquele degrau para sempre. Então elas cura, libertação, cura, libertação. Mas que dia que eu estudo Bíblia? Que dia que é a palavra? Não tem. Cura, libertação, é profecia, é cair no poder de Deus. E seria, já que o pastor Everton, o bispo Everton está falando bonito, vou falar bonito também, seria uma coisa utópica, né? Seria uma coisa assim, seria uma utopia a gente falar que Jesus não atraía pessoas porque ele curava e libertava. Com certeza. E multiplicava pães e peixes, né? Então as pessoas, elas iam ali por interesse. Eu não acho errado, né? Eu não sei se vocês concordam comigo, eu não acho errado a pessoa ir até a outra por interesse. Eu acho que tudo no mundo é por interesse. Acho que até a nossa vida com Deus é por interesse. Eu tenho interesse da vida eterna. Salvação, o senhor tem interesse da... Então o nosso amor para com Deus é interesseiro. O amor de Deus para conosco é interesseiro. Que a Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho. Para quê? Para que todo aquele que creia não pereça, mas tenha vida eterna. Então, Deus tem interesse de salvar os seus filhos para morar com ele na vida eterna. Então, o amor de Deus também é interesseiro. Eu não vejo maldade no interesse. Acho que a gente chega por interesse. O problema é não ter essa mudança de chave. O senhor concorda comigo? O senhor concorda com o bispo? Não, vou pôr o senhor no escanteio agora. Sinuca de bico. Se o senhor concordar com o bispo Everton, ele vai te pagar o almoço. Se eu concordar comigo, eu vou te pagar o almoço. Concorde com o bispo Everton. Então, se eu ficar em cima do muro, como que funciona? Tem uns que vêm aqui no debate e ficam em cima. Vocês falaram sobre isso aí. Tem gente que gira em torno de si como um peão. Tem pastor que eu chamo aqui. E aí, pastor, qual é a sua opinião? Então, bispo. Não, e não sai do lugar. O senhor não respondeu a pergunta. O Wesley sabe o que eu tô falando, né? Wesley? Ele fica lá dando risada, mas ele sabe, né? Fica em off. Mas tem uns pastores que não respondem pergunta aqui, não. Não responde. Eu acho assim, bispo, eu acho que tudo é válido. Você fazer uma convocação, chamar a igreja para a oração, em busca de um milagre, eu faço isso. Eu faço isso na minha igreja. Eu faço essa convocação. E tudo é válido. Você atrair as pessoas, chamar as pessoas para vir à igreja, usando essa metodologia, não está errado, do meu ponto de vista, né? Mas nós precisamos ter a coerência, porque Jesus pregou sobre o fim dos tempos, Jesus consolava com a sua pregação. O pastor,
Não estou dizendo pastor itinerante, esse que está ali viajando para cima e para baixo, não. Pastor local, eu sou pastor local, tá aqui os bispos, né? Nós precisamos ter coerência com a nossa igreja, a igreja que nós pastoreamos. E nós sentimos da parte de Deus, isso é muito evidente, pelo menos para mim, que existem momentos que a mensagem ela precisa ser uma mensagem que consola, que conforta, que anima. Mas existem momentos que, de fato, a pregação ela tem que ser para exortação. Porque nós estamos vivendo épocas em que muitas pessoas estão caminhando a passos largos para o inferno. E nós, como pastores e líderes, nós não devemos ter a preocupação apenas de ter uma igreja cheia, que consegue se bancar, e esquecer que essas pessoas, elas precisam conhecer o evangelho genuíno. Então tem que existir o equilíbrio, tem que existir esse pensamento do pastor, um momento que ele tem que pregar o consolo, o conforto, um momento que ele tem que pregar o milagre, ele tem que levar a igreja a buscar esse milagre, né? Mas um momento que ele tem que exortar, corrigir. E na hora que ele for exortar e corrigir, se tiver que perder pessoas porque não aceitam a correção, não tem problema, não tem problema. Porque nós temos que ser autênticos com aquilo que o evangelho ensina. Deus traz outros, né, pastor? Exatamente, bispo. Se a gente for se preocupar com isso, nós estamos perdidos. Eu nunca vi uma divisão na minha igreja e que tenha reduzido o número de pessoas. Tem divisão, aumenta mais. Sai... um terço das pessoas sai e depois Deus manda 2/3, a igreja fica mais renova, né? É uma árvore, né? Que as folhas caem e depois vem outras. Isso, vem outras, então o pastor acho que ele não tem que ter esse medo. Bom, Bispo Everton, 5 minutos aí para suas considerações finais, inclusive para o senhor falar mal de mim também, porque o senhor ficou com raiva aí, poxa vida, Bispo Emerson aí falou aí não sei o que, então tá bom, eu vou dar 5 minutos para suas considerações finais sobre os temas, seus pontos de contatos também, como que as pessoas podem encontrar o Bispo Everton e agradecer mais uma vez por esse bate-papo maravilhoso aqui na rádio. Mas é justamente essa a beleza do nosso diálogo aqui. Todos nós temos algo em comum que nos une, que é a fé em Jesus Cristo, o nosso Salvador, o nosso Senhor. Mas é claro que nós temos divergências secundárias, periféricas, que hoje muitos utilizam para dividir o corpo de Cristo. Mas eu acho que deveria ser o contrário. Eu acho que deveriam complementar, porque nós aprendemos justamente com aqueles que pensam diferente de nós. Às vezes expande o nosso conhecimento. Então é muito bom este momento que nós estamos aqui, essa oportunidade que eu quero já agradecer. Muito obrigado, Bispo, pelo convite. É sempre uma honra, um grande prazer poder estar aqui. Entendeu suas expectativas? O senhor falou, olha, eu vim aqui ansioso para saber. Sim, pois é, eu achei muito interessante esse tema. Muito né? interessante. Há alguns anos já participando, né, desses debates, eu nunca tinha focado nessa questão dessa metodologia de pregação de Jesus Cristo. Eu achei muito, muito importante mesmo. Eu creio que a nossa audiência foi muito edificada, viu? De verdade. Bom, o que nós podemos aprender da forma com que Jesus pregava? É claro que nós dissemos isso ali no início, né? Que precisamos contextualizar o momento histórico em que Jesus estava vivendo, mas conseguimos adaptar muitas das coisas que ele trazia nos seus discursos, nos seus sermões, principalmente o uso das ilustrações, das parábolas. Jesus ele era também muito enfático, muito objetivo naquilo que ele falava. Ele não ficava andando em círculos, não, ele era objetivo, a mensagem é essa aqui. Ele se adequava para a sua audiência, cada audiência com as suas características peculiares, ele ia lá e adaptava o seu discurso, sem com isso mudar a verdade, porque é isso que nós podemos fazer. Nós podemos adaptar a mensagem sem mudar o cerne, o centro da mensagem, que sempre deve ser a verdade expressa na Bíblia Sagrada. Então, essas lições nós podemos trazer, né? Muitas vezes Jesus Cristo, ele promovia reflexões, às vezes ele fazia, né, aquelas famosas perguntas retóricas, que faziam a pessoa ponderar, refletir, pensar, não, realmente, né, será? Aliás, isso era uma até característica dos próprios profetas do Antigo Testamento. A gente vê isso muito explícito no profeta Malaquias. Ele começa indagando a sua audiência, fazendo aqueles questionamentos para que as pessoas pudessem fazer suas reflexões. E eu creio que essa é uma metodologia válida nos dias de hoje também. Quando nós fazemos essas perguntas à nossa audiência, quer seja na rádio, na TV, no púlpito de uma igreja, quer seja num seminário teológico, nós promovemos
trazemos a reflexão, e isso é muito importante, porque a pessoa ela vai parar, ela vai pensar, ela vai ver o que está errado, o que ela precisa mudar, o que ela precisa aprimorar. Isso é muito importante. Então nós temos muito a aprender com aquele que, para mim, particularmente, foi o maior pregador da história, Jesus Cristo. Sem dúvida, ele é o grande mestre, o nosso grande exemplo, o nosso grande modelo em que nós podemos utilizar as ferramentas, a metodologia, a forma com que ele discursava para a gente levar a mensagem do Evangelho de hoje. Então, gostaria de agradecer mais uma vez, deixar o meu abraço ao Bispo Emerson. Muito obrigado pelo convite, ao Pastor Luciano, nosso amigo que sempre está aqui, a gente sempre aprende mutuamente, ao pessoal aqui da produção da Rádio Adore Mais e a você que nos ouviu aí, que nos deu ouvidos durante toda essa manhã. Muito obrigado, que Deus abençoe cada um de vocês. Se você quiser nos acompanhar o nosso ministério lá nas redes sociais, você pode me encontrar no Facebook, só procurar lá Everton Alves, no YouTube Professor Everton Alves e no Instagram você escreve Everton Alves dos Santos, mas coloca um pontinho entre os sobrenomes. Então fica everton.alves.dos.santos. Será um prazer ter conosco lá. Muito obrigado, que Deus abençoe a todos. Rapaz, é muito ponto, né? Luciano? Bastante ponto. Eu quero aqui agradecer a Lúcia Tavares, Graça e Paz, bispo e convidados. Muito bom esse assunto de hoje. Nós cristãos temos que dar bons testemunhos. Lúcia da Cidade Líder, o Expedito Manuel, bom dia, bispo. Muito interessante esse tema de hoje. Parabéns ao senhor e todos os convidados. A Fátima Maria, bom dia, bispo Emerson e aos convidados. Olha, o programa hoje está lindo, bem alegre e muito abençoado. A paz a todos, um abraço, amo muito vocês. Vocês falam muito bem, viu? Aí, opa, agora aumentou. Acho que falou de vocês. Aumentou o ego do... falando de vocês aí. Aumentou o ego. Vocês que falam difíceis. Aumentou o ego do... Você tem que falar algum termo filosófico agora no final, tá? Eu guardei alguns aqui. Guarda algumas palavras. Idiosincrasia e utopia já não vale. Esse eu não consigo falar, então... Procura outra aí, um assim mais complicado. Pastor Luciano Scala, 5 minutos, quero agradecer a sua presença, muito obrigado por estar no programa respondendo suas dúvidas. 5 minutos para suas considerações finais, vamos lá. Vamos lá, bispo, quero primeiramente agradecer ao convite do bispo, agradecer ao bispo Everton também pela partilha, toda a produção da rádio, e você que esteve conosco até agora. É sempre bom estar aqui e falar de assuntos relevantes para a nossa caminhada cristã. Esse programa de hoje, ele trouxe um pouquinho, né? Ele fez uma espécie de raio-x da igreja da atualidade. Porque nós, quando pensamos na metodologia de pregação de Cristo, nós podemos traçar um paralelo, né? Com aquilo que tem sido feito hoje, com aquilo que nós temos visto com a expansão das mídias. Por muitos anos, a grande mídia, ela estava ali na mão de alguns líderes. Mas hoje em dia nós temos a rede social. Hoje em dia cada pastor tem o celular, tem a sua rede social, tem o seu canal. Seja ele grande ou pequeno ali no YouTube, no Facebook, no Instagram. E ele vai evangelizar, ele pode evangelizar. Mas isso, como que tem sido feito, né? Então nós olhamos o que tem sido feito hoje, olhamos para aquilo que Cristo pregava, a forma que ele pregava, a linguagem que ele usava. E alguém pode dizer, pastor, mas era um outro contexto. Jesus pregava para uma realidade agrícola, ele pregava para pescadores, para homens, que 95% da tua audiência era de pessoas muito simples. Então ele usava as parábolas, ele usava exemplos simples para traçar conceitos profundos, mas o que nós precisamos pensar é que Jesus, ele tinha um propósito. E qual que é o propósito hoje das nossas pregações? Se o nosso propósito é atrair pessoas, é encher palcos, olha, podemos dizer que muitas igrejas têm feito esse trabalho de forma excelente. Tem feito. Mas se o nosso propósito, de fato, é ensinar essas pessoas o caminho do arrependimento, da salvação, da mudança de vida, que é a proposta do Evangelho, sobretudo, daí nós precisamos refletir e realmente pensar se nós temos feito de forma eficaz. Jesus pregava muito duro, levava as pessoas a viverem conflitos com as suas pregações. Basta você lembrar da parábola do bom samaritano,
que ele está ali falando com pessoas, ele usa como exemplo samaritano. Basta você pensar na parábola dos 10 leprosos, aquela passagem dos 10 leprosos, melhor dizendo, quando ele fala que o que voltou foi samaritano. Basta você olhar para esses textos e você refletir neles, e você vai ver que Jesus levava o confronto. Ele levava as pessoas realmente a se sentirem constrangidas. O evangelho é isso. E certa vez perguntaram, Jesus, está muito pesado, melhor pegar leve. Jesus falou, se vocês quiserem ir também, vocês podem ir embora. Todos foram, mas os discípulos ficaram. Então a nossa preocupação tem que ser essa, de pregar um evangelho genuíno, e que fiquem os verdadeiros, que fiquem aqueles que de fato eles querem ter a vida transformada pelo poder do evangelho. Essa é a minha oração, e eu espero em Deus que não somente eu, mas todos nós que somos responsáveis de levar o evangelho, seja você de uma igreja pequena, grande, porte médio, não importa, que nós possamos ter essa autenticidade de pregar aquilo que de fato o evangelho ensina e nos leva a ensinar para as pessoas. Tá bom? Essa é a minha fala final. Eu quero agradecer, quero deixar à disposição de vocês as minhas redes sociais, tanto Facebook, Twitter, Instagram, YouTube. Você me encontra se você colocar Luciano Escala. Escala, lembrando que é ESCALA. Sou responsável por uma casa de recuperação, ajudo pessoas com problema com dependência química. Então, se você conhece alguém que está passando por esse dilema, me chama nas redes sociais, me chama no WhatsApp, é 011 96424 2661. 011 96424 2661. E um outro pedido que eu faço, eu sou responsável por um grande projeto social, onde toda sexta-feira a gente distribui 1000 refeições para os moradores de rua. É uma forma de evangelizar, levar comida para aqueles que têm fome. Se você pode me ajudar a ser um parceiro, nós estamos construindo uma grande cozinha, precisamos de ajuda, entre em contato comigo, tá bom? 011 96424 2661, ou vai lá nas redes sociais, vai lá no Instagram, me procure Luciano Escala, e com certeza vai ser um prazer te ter na minha rede de amigos. Bispo, mais uma vez, obrigado pelo convite, pelo carinho, e obrigado você também que permaneceu conosco. Eu que agradeço. Nós vamos a um break agora rapidinho e voltamos já já para as minhas considerações finais aqui no programa Respondendo Suas Dúvidas. Se essa programação tem trazido vida para você, contribua para que esse programa permaneça no ar. Faça a sua doação através do Pix, chave pelo CNPJ 07 098 225 0001 71 ou pelo Banco Bradesco, agência 54, conta corrente 1396 25-0, ou na Caixa Econômica Federal, agência 0236, conta corrente 4165, dígito 1, operação 3, em nome da Comunidade Cristã Amor e Graça, a Igreja da Família. Agora você pode adquirir os mais novos livros do Bispo Emerson Viana, Lei e a Graça e o Livro dos Sentimentos no mesmo site. Adquira nossa super promoção acessando o portal amorigraça.com.br. Inscreva-se no nosso canal do YouTube acessando Amor e Graça e concorra todos os meses ao Livro dos Sentimentos. Canal Amor e Graça no YouTube. Acesse e receba o melhor de Deus. Você deseja ter vida com Deus? Sabe que os seus sonhos só se tornam realidade se o amar acima de tudo? Então não perca neste domingo a oportunidade de ter o melhor de Deus na sua vida. Venha estar conosco na Comunidade Cristã Amor e Graça, no Brás, na Avenida Celso Garcia 243, às 9 horas da manhã, com o Bispo Emerson Viana, e em todas as nossas igrejas. Comunidade Cristã Amor e Graça, a Igreja da Família. Endereços da Comunidade Cristã Amor e Graça neste domingo. No Brás, Avenida Celso Garcia 243, às 9 e às 18 horas, com o Bispo Emerson Viana. São Miguel Paulista, Avenida Marechal Tito 218, às 9 horas, com a pastora Silvia Viana, e às 18 horas. Em Guarulhos, Avenida Monteiro Lobato 899, às 10 horas e às 18 horas. Na Lapa, Rua Clemente Álvares 352, às 10 horas. E em Mogi das Cruzes, na Rua Casarejos 950, às 3 da tarde. Comunidade Cristã Amor e Graça, a Igreja das Verdades que Libertam.
É isso aí, de volta com você. E olha, que bom, né? Que bom que nós tivemos esse tema maravilhoso. Você precisa conhecer, você precisa, quando ler a Bíblia, não só conhecer a letra. O próprio apóstolo diz: a letra mata, o espírito vivifica. Qual o espírito da pregação de Jesus? Isso que era o mais importante. Você vê uma sabedoria ali na pregação de Jesus muito importante, porque ele falava por parábolas quando era para falar por parábolas, ele falava diretamente quando era para falar diretamente, ele era bravo quando tinha que ser bravo, ele pegava pesado quando tinha que pegar pesado, e quando tinha que amar, ele amava. É muito legal isso, né? E se você tem aquele conceito, sabe? Eu sei que existe uma coisa na psicologia que nós chamamos de trauma. Às vezes você está vindo para o evangelho e você está muito traumatizado, não só com... Às vezes é a primeira igreja que você vai, mas você já chega traumatizado. E aí você pergunta: mas bispo, como é que uma pessoa que chega na igreja, ela pode chegar traumatizada? Sim, ela pode chegar traumatizada. Porque as pessoas, às vezes, elas vêm com traumas do mundo, da sociedade, das pessoas... eu não confio em ninguém, eu me decepcionei muito na vida, todas as pessoas que eu conheci nesse mundo me decepcionaram, e certamente dentro da igreja eu vou me decepcionar também, porque a igreja é constituída por seres humanos e eles vão me frustrar também, vão me decepcionar. Então talvez você chegue com muitos traumas, e quando você vê uma pessoa falando assim mais radicalmente, mais rude, às vezes você se escandaliza. E você fala: puxa vida, eu não quero mais saber disso, tá vendo como é que falou desse jeito, não pode falar desse jeito, tem que falar com educação. Já pensou na época de Jesus, gente, quantas pessoas pensaram assim? Jesus tinha que ser mal educado. Tenho certeza que a Bíblia não cita tudo, todos os dias de Jesus, tudo que Jesus fez. João fala que se tudo que Jesus fez fosse escrito no livro, não haveria livro que comportasse nesse mundo, tão grande que seria. Então uma pena, porque eu tenho certeza que um dia uma senhora, um senhor... ela passando na rua, virou para Jesus e falou: você é muito mais educado, você tem que ter mais educação para falar com as pessoas. Como é que você fala com as pessoas assim? Por exemplo, um dia chegaram para Jesus e falaram assim: tua mãe e os teus irmãos estão te aguardando lá fora. Jesus vira e falou: quem é minha mãe? Quem são os meus irmãos? Minha mãe e meus irmãos são aqueles que fazem a vontade de Deus. São esses daqui, ó. Esses são minha mãe e meus irmãos. E muitas pessoas podem ter ficado ofendidas com isso. Como é que Jesus despreza assim a mãe? Ele mesmo fala: honra o teu pai e tua mãe. O mandamento de Deus é: honra o teu pai e tua mãe. Então como é que ele chega assim e fala dessa maneira? E a própria Maria, quando pede para Jesus, ali na transformação da água em vinho, ela fala: Senhor, Jesus, filha, eles não têm mais vinho. E Jesus vira para ela e fala: mulher, que tenho contigo, não é chegada a minha hora? Mulher, que tenho contigo. Que tenho contigo, não é chegada a minha hora. Então, quando as pessoas veem essas coisas, elas, ao invés de pegar assim e falar: poxa vida, o método de Deus, ele não é sempre aquele método pacato, de passar a mãozinha na cabeça, como muitos pais gostam de tratar os seus filhos hoje, sabe? Tem pais tão traumatizados na vida, que eles hoje passam a mão na cabeça do filho para tudo: filhinho, meu anjo, meu filhinho, e eu não vou repreender meu filho que ele vai chorar, eu não vou puxar a orelha dele porque ele pode ficar bravo comigo, e meu pai me chamava tanta atenção, me humilhava tanto, então eu tenho que fazer diferente com meu filho, e passa a mão na cabeça, passa a mão na cabeça. Deus não é assim. Deus, ele passa-se a mão na cabeça, ele cuida, ele chora junto com você, quando você precisa, ele está junto com você. Mas não se esqueça, ele é um Deus que gosta de obediência, é um Deus que gosta de respeito, é um Deus que muitas vezes chama a nossa atenção. Aliás, está escrito lá em Hebreus que pai há, o que bom pai que há que exista nesse mundo, que não corrija, repreenda e até açoite o seu filho se for necessário. Né? Na Bíblia, a Bíblia traz essa concepção. O pai que ama. O pai que ama, ele faz isso. Então muitas vezes as pessoas, elas pensam assim: pá, eu não gosto desse bispo, bispo, eu estava até gostando do seu programa, mas ontem eu ouvi aí o senhor falando ali, o senhor pegou pesado ali contra, sei lá, uma ordenança da lei, contra o sacrifício, o senhor pegou pesado lá contra a abstinência de um alimento ou guardar um dia,
e eu fiquei muito frustrado, muito decepcionado. É como os nossos convidados falaram hoje, como o bispo Everton, o pastor Luciano falou, o que eu posso fazer? Né? Eu tenho que pregar a verdade. Se a verdade dói, se a verdade te machuca, você tem que ultrapassar essas feridas, você tem que se livrar desse trauma, você tem que fazer uma terapia, sei lá, para você conseguir então entender que o reino de Deus não são só flores, a vida não são só flores, a família não é só flores. Você quer se casar, não serão só flores. Você está se casando agora, você está namorando, está pensando em casar com seu marido, com a sua esposa, eu já vou antecipando para vocês vão ter muitas brigas. E se vocês não conseguirem superar essas brigas no casamento, vocês não vão viver juntos e nunca você vai viver com ninguém, nunca você vai ter uma pessoa legal na sua vida, porque com todos vai ser assim. Você quer casar e não quer ter brigas? Peraí, você está querendo viver uma utopia, então isso não existe. Você vai ter essas brigas, você vai ter discussões. Você quer ter amigos? Você vai ter muitos momentos bons, mas você vai ter os momentos ruins também. Você quer seguir uma igreja, uma fé, você vai ter muitos momentos bons, maravilhosos, milagres na sua vida. Mas você vai ter também muitos momentos de lutas. Então, se essas questões, elas são pesadas para você... bispo, eu até ia lá na sua igreja, mas depois o discurso foi pesado para mim, eu comecei a congregar e comecei a perceber muita coisa. A pregação da Bíblia, ela combate muito a religião, ela combate muito o fanatismo, essas coisas, e eu não gostei. Então sinto muito, meu querido, mas olha, você nunca vai ter um caminho de Deus na sua vida. E se um dia você encontrar, bicho, mas quer apostar que um dia eu vou encontrar uma igreja morna que vai pregar tudo que vai, você vai encontrar sim. Né? Pessoas que não têm zelo por você, que não quer ver o seu bem. Porque o homem que ama, como está escrito aqui em Hebreus, você pode ler na sua Bíblia. Capítulo 9, 10, o apóstolo, aqui aliás, capítulo 12, o apóstolo Paulo cita ali em Hebreus capítulo 12, que pai há que não corrija o seu filho, que não repreenda o seu filho, que não disciplina o seu filho. Lê aí Hebreus capítulo 12, você vai encontrar. O pai que ama, ele vai, corrige, repreende, açoita se necessário. E esse é o método da comunidade cristã Amor e Graça. Nós estamos aqui para passar a mão na cabeça, porque sabe por que eu faço isso? Porque eu também vou ser julgado diante de Deus. Eu vou ser julgado pela tua vida, pelo aquilo que eu preguei, eu deixei de pregar para você. Então eu não sou bobo de chegar e passar a mão na cabeça de todo mundo e depois todo mundo perde a vida eterna e eu ser o culpado de tudo. Então a boa evangelização, o bom evangelista é aquele que prega a verdade, é aquele que fala a verdade, que quer ver o bem do seu povo. E se você se adequa, se você se adapta a isso, ótimo, que bom, que maravilhoso, você vai ter um grande encontro com Deus um dia. E se você não se adequa a isso, me desculpa, mas olha, você nunca vai poder ter amigos nessa vida, você não vai poder criar famílias. Se você criar sua família vai ser a pior da face da terra. Você vai ter filhos rebeldes, filhos que talvez eles debandem para um outro lado, um lado muito ruim da vida, que talvez façam mal para muitas pessoas. Se você não cuidar bem, né, da sua espiritualidade, se você não entender por que Jesus ele era assim, né, por que Jesus repreendia os seus apóstolos, quando precisava chegava lá e corrigia. Um dia chegou para Pedro e falou: homem de pequena fé, por que você duvidou? Chamando a atenção. Um dia Jesus estava dormindo num barco, foram acordar e ele ficou bravo com os seus apóstolos, deu uma bronca neles: por que vocês me acordam? Homens de pequena fé, vocês não perceberam ainda que vocês podem parar o vento? Por que vocês estão me perturbando com isso? E mandou o vento parar e voltou a dormir de novo. E às vezes as pessoas mas Deus não é amor? Isso é amor, isso é amor. Você corrigir uma pessoa, você exortar, você pregar a verdade do evangelho sem ter vínculo com outras coisas. Se você não se adequa a isso, bispo, eu não gosto aí do senhor nem do seu programa, porque o senhor fala muito a verdade, o senhor pega ali pesado no que está na Bíblia, meu amigo, então me desculpa, mas você nunca vai ver Deus. Você pensa que você vai ser salvo no cara e o coroa? Vamos jogar cara, se cair cara você vai para o céu, se cair coroa você vai para o inferno. Não é assim, Deus não vai jogar cara e coroa com você não. Deus quer saber se você realmente viveu a palavra, se você realmente tenha recebido a boa evangelização, a verdadeira evangelização. Então os métodos de pregação de Jesus sim eram ideais, né? E eu às vezes até cito por não ser tão duro como ele era, porque Jesus era duro. Às vezes eu brinco lá na igreja, gente, vocês falam que eu sou duro na pregação, Jesus que era duro.
Jesus chegava, seus hipócritas, raça de víboras, vocês não entram no céu, não querem que ninguém entre também. Seus fariseus hipócritas, que faz um túmulo lá bonito, lá de dentro e por lado de fora, e por dentro tá cheio de osso podre. Seus hipócritas, então vocês falam que quem for rezar pela... E Jesus pegava pesado mesmo, né? E as pessoas aceitavam, acatavam. Hoje se dizem cristão. Então eu não consigo me entender uma pessoa que se diz cristã e não se adequar ao método de Jesus, né? Se você é cristão, por que você não se adequa ao método de pregação de Jesus? Jesus sim era duro, né? Jesus sim era Jesus, quando falava das coisas do reino, as pessoas se ofendiam. Tanto é que ele perde 5.000 seguidores num dia só. As pessoas que ele multiplicou pães e peixes, todas deixaram de segui-lo, lá em João capítulo 6, onde ele fala assim: eu vou pregar agora o evangelho para vocês, eu vim lá do céu, e começou a falar toda a verdade, e eles falaram: duro esse discurso, ninguém pode ouvir. Aí chegam uns 12 lá: Jesus, nós estamos aqui, ó, se vocês quiserem ir embora também pode ir, eu fico sozinho, não tem problema não, porque eu vim salvar, se vocês não querem salvar. Aí os apóstolos: não, Senhor, o Senhor é o cara, para quem nós iremos? Então, hoje é a mesma coisa. Você tem que começar a entender, interpretar que o método de pregação de Jesus era ideal em todos os aspectos, né? Na função dele, na missão dele. E se você não se adequa a esse método de pregação, me desculpa, meu querido, mas vai fazer uma terapia para você abandonar seus traumas, seus medos, né? Se você é aquela pessoa toda cristalzinho, que qualquer coisa te ofende, vai cuidar disso para você ter uma boa família, para você ter amigos no futuro, para você se adaptar a um casamento, porque casamento vai ter lutas, as amizades, você vai ter brigas com as pessoas, né? Por isso que tem pessoas que falam: eu quero viver sozinha no mundo. Por quê? Porque você não se adequa às outras pessoas, você tem que se adaptar às outras pessoas, senão você termina sozinho e nem evangelho você vai pregar. Tá bom? Então o método de pregação de Jesus era assim ideal, e bom que você entenda como que Jesus pregava e siga esses passos, tá bom? Bom, nós chegamos ao final da nossa programação. Quero convidar você a estar conosco neste domingo, mas antes vamos sortear aqui os livros, né, Wesley? Vamos lá ao sorteio do livro dos sentimentos. Primeiro vamos sortear as pessoas que participaram nesta semana do programa, né? Olha, 5, 4, 3, 2, 1... Quem ganhou o livro de hoje foi a Maria Socorro. Opa, que bom que tem nome novo, né, Wesley? Tem pessoas aí que já ganharam o livro, repetiram de novo e às vezes mais uma vez. E a Maria do Socorro ganhou o livro, hein? Você participou pelo Facebook, Maria do Socorro. Entre em contato no 965049910. Agora, quem deu o like para nós, quem deu o joinha para nós também merece um livro dos sentimentos, hein? Você monetizou o nosso programa. Foi a Claudete Dias. Parabéns, Claudete Dias. Você deu um like para nós e você ganhou o livro dos sentimentos. Entra em contato com a gente também para você saber como é que você retira o seu livro. Gente, olha, um beijo no seu coração. Domingo agora eu te espero na Avenida Celso Garcia 243 no Brás. Pela manhã nós vamos ter o nosso culto ali, uma palavra de fé maravilhosa. Vamos falar sobre o poder da palavra, o poder da língua, né? Uma mensagem muito inédita, muito especial para você, muito maravilhosa. Avenida Celso Garcia 243 no Brás. Também neste mesmo horário em São Miguel Paulista, a pastora Silvia vai esperar por você 9 da manhã. 10 da manhã, Guarulhos e Lapa, e às 15 horas ali com você em Mogi das Cruzes, na Rua Casarejos 950. E às 18 horas nós vamos estar prosseguindo no nosso estudo do livro de Apocalipse. Você não pode perder esta grande chance de estar conosco, hein? Então não perca, domingo agora, imperdível. Esperamos por você. Avenida Celso Garcia 243 no Brás. Venha conhecer a comunidade cristã Amor e Graça. Estamos esperando por você. Você vai ficar aí com os endereços, o número da conta bancária. Passa aí para mim, bispo, depois da sua pregação de hoje. Quer ajudar esse programa? Pô, bispo, esse programa é top mesmo, hein? Que legal, o senhor hoje falou muito forte. A gente fica aí com mimimi, tititi, e quando a gente vê Jesus pregando, a gente vê como que ele era realmente incisivo ali nas suas pregações. Então agradeço ao senhor por ser desse jeito, bispo, por pregar a verdade, doa quem doer, e eu quero ajudar esse programa. Então fica aí com as vinhetas finais. Beijo no teu coração. Segunda-feira eu estou de volta com você ao vivo com mais um Respondendo Suas Dúvidas. Tchau! Se essa programação tem trazido vida para você, contribua para que esse programa permaneça no ar. Faça a sua doação através do Pix, chave pelo CNPJ 07 098
225 0001 71 ou pelo Banco Bradesco, agência 54, conta corrente 1396 25-0 ou na Caixa Econômica Federal, agência 0236, conta corrente 4165 dígito 1, operação 3, em nome da Comunidade Cristã Amor e Graça, a Igreja da Família. Você deseja ter vida com Deus? Sabe que os seus sonhos só se tornam realidade se o amar acima de tudo? Então não perca neste domingo a oportunidade de ter o melhor de Deus na sua vida. Venha estar conosco na Comunidade Cristã Amor e Graça, no Brás, na Avenida Celso Garcia 243, às 9 horas da manhã, com o Bispo Emerson Viana, e em todas as nossas igrejas. Comunidade Cristã Amor e Graça, a Igreja da Família. Inscreva-se no nosso canal do YouTube acessando Amor e Graça e concorra todos os meses ao livro dos sentimentos. Canal Amor e Graça no YouTube. Acesse e receba o melhor de Deus. Você ouviu o programa Respondendo Suas Dúvidas? Continue conectado com a gente através do redeamorigraça.com.br. E amanhã estaremos de volta aqui, neste mesmo horário.